Porque às vezes a gente tem um profissional que é um grande árbitro, visto o que aconteceu na máfia do apito com o Edilson Pereira de Carvalho. Era um grande árbitro. Era bom árbitro. Fora da curva, não. Bom não, ele era fora da curva. Era muito bom. O Edilson, se não tivesse feito a bobagem que ele fez, seria o melhor árbitro do mundo, provavelmente. Ele já era da FIFA. Porque ele já era da FIFA. Mas o Edilson, infelizmente, o lado humano dele, a construção humana dele, não condizia com a capacidade técnica dele. Paula! Ai, Milton, Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada pelo convite. Você merece. Cada vez mais bonita. Imagina. Aqui conosco, uma bela entrevista que vocês vão acompanhar daqui a pouquinho, aí dentro da casa, tá bom? Olha a minha Tchau. honra de estar com essa fera na casa dele. Obrigado. Apertadinho aí, mas dá para receber todo mundo. Até já. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Futebol é Minha Vida, com o patrocínio da Elizabeth. Lembrando que a Elizabeth já está regulamentada pelo governo. Se você tiver mais de 18 anos, jogue com responsabilidade, faça aí a sua fezinha. Lembrando também para você se inscrever aqui no canal, você tem aqui o link embaixo da Elizabeth, também se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações aí dos nossos conteúdos. E hoje, pela primeira vez aqui, uma mulher que foi ainda extremamente importante pro futebol. Tanto que é bonita. Linda, né? Aqui. E, Milton, agora com vocês, Ana, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço estar aqui com vocês. Como se diz, é um sofá de peso, né? Olha, se for pensar na história de cada... Chamou na cara dura, mas tudo Não, vamos corrigir aqui, gente. Quando eu falo de peso, pela história de cada um que aqui está e por você, que você sabe Mas que você tá muito bonita, viu? se a arbitragem feminina ganhou notoriedade no Brasil, é porque você nos levou, depois de um grande jogo, São Paulo, não sei se você vai lembrar, Guarani e São Paulo, 2003, em que eu, Silvia Regina, Aline Lambert e Paula Teófilo fizemos história no mundo, né, de ser o primeiro quarteto a atuar em jogo masculino de primeira divisão, e o Milton nos levou depois pro sofá dele no programa, ao vivo, em rede nacional, e bombou aí a arbitragem São feminina. Paulo e Guarani. Quanto que foi o jogo? Guarani e São Paulo foi um duelo, agora deixa eu lembrar. Como foi o... São Paulo venceu aquela partida, se eu não estou equivocado. Lá se vão Acho que foi 1-0. 21 anos. 1-0, acho que foi 1-0 Guarani. Teve gol anulado, teve falta, teve um jogo com muitos temperos, enfim. Você foi perseguida por ser mulher apitando, bandeirando e apitando? Olha, Milton, eu acho que até hoje, nós mulheres, eu prefiro não usar o termo perseguir, mas nós somos testadas e cobradas com mais afinco Muito mais que os homens. do que com os homens. Isso não só no campo de jogo, porque eu tive, graças a Deus, uma trajetória bonita no campo, mas também na trajetória como gestora. Eu digo que eu vivi o primeiro momento histórico, porque em geral, e vocês vão concordar comigo, se fala pouco de presidente de comissão de arbitragem. Quase não se fala, só quando é uma coisa assim, uma sucessão de erros, um campeonato que é muito ruim. Em geral, quando é um erro isolado, se fala muito o nome do árbitro, vocês vão concordar. Sim. No meu caso, quando estive à frente da Federação Paulista, nesses últimos 4 anos que se passaram, o erro do árbitro não estava só vinculado a ele, mas também à presidente da comissão, que era a Ana Paula. Então, esse fato de você ser mulher, há uma cobrança maior, né? Há um questionamento maior, e o tempo inteiro é colocando em xeque se nós temos ou não competência, seja para apitar, seja para gerir. Falando do nosso cenário futebolístico, mas acho que também faz parte, é uma questão da cultura, a gente está aí para romper essa cultura e temos que ser resilientes. Agora, Ana, por que tu quis entrar no futebol? E ainda Não, mas mais antes de mais nada, desculpa, só uma pergunta para você. não. Que tal o improviso dela? Ah, muito bom. Se O preparou. depoimento dela. Preparou para isso, né? Você está muito fluente. Preparou para que isso. é Se eu tenho um canal de televisão, eu te contrato. Ô, Milton, olha aí, gente. Ouça o homem, hein? O papa da televisão, né? Quando a gente fala de jornalismo esportivo. Pelé, é verdade. Santista, Mas o Pelé, Ana- tem mais a ver. Boa, Fê. O Ana, de onde é que tu tirou isso aí? Ó, eu vou trabalhar na arbitragem do futebol, porque é um meio extremamente machista, e antes do futebol feminino ter o crescimento que tem hoje, né? Sabe aquela coisa, Pretzel, de acaso? Sim. Eu acho que assim, tudo bem que eu não acredito no acaso, eu acho que tudo nessa vida tem um porquê e um propósito. Meu pai era árbitro de futebol amador,
e nós passamos por um problema financeiro. O papai tinha E o perdido... nome dele, por favor. Joel de Oliveira, Homenagem a ele. que já não está mais com a gente, se despediu desse plano terreno em 2010, muito jovem, né, com 58 anos, papai se foi. Mas tua mãe tá aí. Mamãe tá aí, 66, Teria firme e 72 forte, hoje, teu pai. bonitona. Teu pai teria 7,2 hoje. Isso, papai teria Ele 72. sofreu muito com você no futebol durante o jogo? Então, E a tua mãe também? Então eu acho que a minha mãe sofreu mais, Milton. Meu pai, aí essa coisa que a gente fala do machismo e da cultura, ele que me leva para o futebol, para acompanhá-lo, para ajudar primeiro como mesária, depois como assistente, depois como árbitra. E quando eu vou pro profissional, o papai fala assim, não, futebol não é para mulher. Olha que curioso. Enquanto eu estava com ele... Essa frase aí, desde os tempos do nada que se fala. Não, impressionante. Aí eu falava assim, mas pai... Como que se mulher não enxergasse, como que se mulher não entendesse futebol? Todo mundo entende de futebol, até eu. Não, você, pelo amor de Deus. Eu vou mais além, viu? A gente ia como torcedor no estádio, década de 70 e 80, a mulher que frequentava o estádio, ela era xingada. Era ofendida, era mal ofendida. vista. Olha, raramente tu via uma mulher no estádio de futebol. Raramente. É verdade. E isso é fato. Então, e o que me chamou a atenção foi isso, porque quando eu falo pro meu pai assim, papai, eu quero ir pro profissional, eu tinha completado 18 anos, falei, quero fazer Federação Paulista, porque até então a federação também tinha feito um curso para mulheres, se eu não estou equivocado, em 1981, que tinha participação, depois se fechou, não abriu mais espaço para mulher e volta a abrir curso de arbitragem para mulher em 97, que é quando eu faço o curso, uma nova turma de mulheres participando do Com futebol. 18 anos em 97? 18, isso, eu ia completar 18 anos. Passei em 79, então. Quantos anos você Eu sou 78, arbitrou? eu ia completar. O Evandro Rogério Romano é muito amigo, ele usa, não é apitar, é arbitrar. Arbitragem. Você arbitrou quantos anos? Se a gente for contar do amador ao profissional, Bandeirinha. bandeirinha e árbitra, são mais de 20 anos, né? São mais de 20 anos, porque eu ainda continuo apitando e bandeirando, mas é mais jogo festivo, jogo da boleiragem, vamos falar assim. Finais de amadores eu ainda faço, mas eventual, tipo um jogo a cada 6 meses. Mas de carreira mesmo, entre o meu início com 14, 15 anos até... foram praticamente de 15 a 20 anos. E o pior momento e o melhor momento? O melhor momento da minha carreira, sem dúvida, foi a final do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians, no ano de 2003. 2003, né? Eu vi aqui. Uma arbitragem perfeita. Ninguém criticou, nem aquele azedo daquele Mauro Betti, que sempre foi contra a mulher no apito. Não, Agora você vai ter o seu minuto de retratação. nem o Mauro. Inclusive, um beijo pro Maurão, né? O filho, né? Que sujeito legal, hein? Que é fora da curva, sensacional, um querido. Apesar daquela peruca horrorosa. Não, Aí é o Milton que tá falando, tá? Maurão, é o Milton que tá falando. ele não perde. E assim, foi um momento único, porque foi um jogo transmitido em rede nacional, pela Globo, horário nobre, comentários de Arnaldo César Coelho, então assim... E gente boa, Arnaldo Davi Não, César eu sou Coelho. suspeita, sou muito Gente grata... boa, errou muito contra o Inter, mas gente boa. Sou muito isso aí grata é vocês ao gaúchos, Arnaldo são muito mais. pela sua história e pela contribuição com a arbitragem feminina, e em especial com a minha carreira também, porque o Arnaldo, toda vez que eu tinha jogos em que ele era o comentarista, ele valorizava a minha participação e os meus acertos. Então sou muito grata a ele, e foi aquele jogo que os lances difíceis ocorreram, a gente teve a felicidade de acertar, e aí ganhar notoriedade. Tinha um ditado que o atual presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, que foi presidente da comissão de árbitros da Federação Paulista, ele dizia que um árbitro ele teria que conquistar 2 grandes cidades, conquistar São Paulo e conquistar o Rio de Janeiro. E você não poderia também ter um grande erro, nem em São Paulo e nem no Rio, porque senão a sua carreira poderia Falava ser encerrada isso. E destino ou não, eu fiz um grande jogo em São Paulo, fiz um grande jogo do Flamengo no Rio, ganhei as 2 grandes cidades, falando de futebol, né, de berço E o futebolístico. Flamengo ganhou o jogo? Ganhou, dei sorte. Então foi isso. Então, assim, conquistei São Paulo, conquistei o Rio, e seguindo, e parafraseando o Reinaldo, a minha queda foi num jogo no Rio de Janeiro, Botafogo e Figueirense. Então a minha trajetória foi muito bem o que ele aconteceu? o que ele rezou, assim, né? Você apitou mal? Mas importante é a frase da Ana Paula. Atenção, você que está pensando em ser árbitro, se você errar em São Paulo e Rio, você está destruído. Primeira vez que eu dá ouço isso, eu mas também. tem razão. Então as pessoas falam no eixo Rio-São Paulo, para quem é de fora, que eu acho isso uma bobagem, mas olha a frase da Ana Paula, né? Dito por um chefe de arbitragem.
ex-chefe de arbitragem. Não dá para errar em São Paulo e Rio, então. Pode ser em Porto Alegre, Belo Horizonte. Né, Porto Alegre. Hoje com a rede social e com transmissão de jogo, eu acho que hoje não dá para errar em lugar nenhum. Eu acho que mudou. Acho que naquela época, divisão. acho que naquela época era em função da notoriedade, né, dos clubes paulistas. Dos clubes cariocas e do poder que esses clubes, vamos falar assim, os cartolas tinham diretamente na gestão. Eu acho que hoje mudou, a gestão do futebol mudou. Eu acho que a força que esses gestores tinham de interferir na arbitragem hoje já não se tem mais. Eu digo que atuar na arbitragem hoje é muito mais tranquilo do que foi na minha época. Qual é o grande dificultador de hoje? As redes sociais. Sim. A pressão midiática. Eu acho que hoje você está muito exposto. O que na nossa época a gente era exposto, mas não tanto quanto hoje. Agora, de interferência clubística, eu acho que avançamos e evoluímos Mas, Ana, muito. tu usou um verbo agora, interferir. Eu queria saber de ti se em algum momento, antes de qualquer jogo, ou em qualquer preparação, algum árbitro, algum chefe de arbitragem chegou para ti e disse assim, ó, tu não pode prejudicar tal time. Tu não pode errar contra tal time. Em algum momento na tua carreira houve, não precisa dizer se alguém fez isso contigo. Nem o jogo. Mas houve isso antes do jogo. Ana, tu não pode errar contra esse time aqui. Alguma vez teve essa Principalmente interferência? Flamengo e Corinthians. Não, porque é o seguinte, ó, o Reinaldo falou no genérico, né? Sim. No geral, ó, não dá para errar contra São Paulo e Rio. Mas em algum momento, quando tu te preparou para um jogo, certo? Vou dar um exemplo. Hoje tem Atlético Goianiense e Palmeiras, certo? Nós estamos gravando aqui, Atlético Goianiense. 23 de novembro a gente tá gravando. Ô, Ana, não dá para errar contra o Palmeiras, hein? Alguma vez aconteceu isso? Ou não? Pretzel, não, nunca aconteceu. Eu acho que tem situações, se vocês vão concordar, até pela experiência que vocês possuem, que há profissionais e profissionais. Sim. Eu acho que há profissionais que você já conhece e que você pode falar assim, olha, cuidado, atenção. E há profissionais que, pela integridade e honestidade desse profissional, você não precisa falar nada. Porque ele já sabe o trabalho que ele tem que fazer, o que ele precisa executar. E eu sempre tive uma mentalidade, e isso foi como árbitra, se vocês forem pegar o meu histórico, e isso como gestora também. Eu nunca vi camisa, porque eu acho que a integridade do árbitro não passa pelo peso da camisa, passa pela capacidade dele de interpretar as regras e fazer justiça no campo de jogo. Se eu não tenho capacidade de praticar a justiça, de interpretar as regras como deve ser, seja para um clube de camisa de peso ou para um clube de camisa que está começando a sua trajetória, eu não deveria estar no campo de jogo. Mas na era atual, em que a gente tem bets, em que a gente tem apostas, e que a gente sabe que no passado, a preocupação era se você ia corromper um árbitro, né, as famosas malas, Mala preta, mala branca. para poder interferir no resultado ou não. Hoje já não passa por isso. Hoje já não passa pelo resultado de uma partida, porque naquela época a mala era para definir o vencedor ou o perdedor. Hoje se aposta cartão amarelo, se aposta falta, se aposta laterais, tiro de canto. Então, se eu sou árbitro e entrar no campo de jogo com uma recomendação dúbia, que pode me levar a pensar que eu tenho que fazer A, B, C, não serve para ser árbitro. Tô impressionado. A gente está tendo um problema sério na arbitragem brasileira. Tô surpreso positivamente com a tua fluência. Milton, devo a você. Não, impressionante, impressionante. Muito bem mesmo. Tá Obrigada, falando bem querido. demais. Você é hein? formado em educação física ou não? Eu sou formado em comunicação social e administração Tá vendo? e gestão de futebol. Gestão de Ele sempre foi Comunicação contra a com- árbitra porque não tem informação Para, Milton. universitária. Jornalismo. Viu? A Elô Campagnolo, minha grande amiga, Minha também, que eu adoro. Elô, pra você, então, ó. ela tá o Te amo. meu celular tá um pouco longe aqui, mas ela falou impressionante como ela tá bonita. E quer saber, Elô, quem é o teu cabeleireiro? Porque o cabelo tá 10 mesmo. Ai, a Lívia, minha querida Lívia, lá do bairro Perdizes, Pompeia, gente. Então, quem acompanha minhas redes sociais vai lá ver. A Lívia Hair é quem cuida hoje do corte, da cor, da coloração. E olha que hoje eu não fiz nada, tá? Eu só passei o Eu tomo Live, um banho e tomei um banho que eu falei, eu não posso deixar o Milton na mão. você tá parecendo a Preciso Jane correr do lá. Tarzan. Que isso, meu Milton. Entendeu? Ô, Milton, isso é antigo. Você vai isso querer aí, ser meu Milton. Tarzan, Milton? Isso é antigo, isso aí, Milton. Eu não dou conta do baralhado quando sobe no jardim. Mas, meu, você tá bonita demais. Não, Quanto, meu amor, obrigado. com o passar do tempo,
todos nós ficamos feios. Eu como o Pretzel, como eu. Não tem problema. Agora você, o tempo passa, você tá mais bonita do que você era. Não, você tá sendo muito gentil, tá sendo muito gentil e eu fico feliz de ouvir isso. Dona- Porque depois a gente passa dos 40, né? Não, mas é verdade. 40 a mais? E você tá casada? Não, tô solteira, Milton. Acabei encerrando, né, o meu casamento em 23, janeiro de 23. Então tem quase 2 anos, vamos falar assim, 1 ano e 8 meses que eu estou sozinha. Tudo Dona, bem. falaste em Antes cartão, da sua pergunta, eu por quero favor. demonstrar aqui e relatar para o Brasil e para o mundo, né? Que o seu Pretzel não é esse santo que ele apregou aqui em Que nossa. absurdo. Ele morre de inveja do Milton Neves, porque na homenagem ao Pelé, Aqui, ó. Milton Neves. dá um close aí, ó. Milton Neves na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, na exposição sobre o Rei Pelé. Lá no, Mostra de novo, paciente. São Arantes do Nascimento. lá no estádio Pacaembu, Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Não, aí foi num shopping aqui em São Paulo. Foi no shopping? Homenagem ao Pelé. Ok. Entendeu? Então, muito obrigado a Junto Mônica com a Bergamo, Glenda que é um Kozlowski, canhão. e o Marcelo Duarte, o Edu, o Pepe, todo mundo presente aqui. Espetáculo. Então, e o Edu e o Pepe você não arbitrou, porque ele é da outra época, mas jogavam muito a bola, graças Eu a nem Deus. nascida quando ele Com a jogava. camisa 11 do Santos. Não, mas eu tive uma chance de fazer a seleção master. Ah, sim, aí... E aí fiz Edu jogando e Pepe como treinador. O professor Pepe tive a honra de bandeirar jogos dele como treinador e tenho um carinho, um respeito muito grande por Pepe ele. chutava tão forte que na carreira dele ele derrubou 12 traves. Mentira, né? O canhão da Isso eu Vila. não sabia. Eu já sabia que ele era o canhão da Vila, mas eu não sabia E que o ele tinha Edu era um derrubado. jogador mais ou menos, mas quando ele ficou, porque ele jogava muito, aí começou a falar do dia do nascimento dele, 6 de agosto. Como eu nasci no dia 6 de agosto, ele cresceu. Essa é a mesma. Você ouviu isso já, Edu? Não, já escutou 14 vezes em 14 episódios. Não, Eu amo o falar que Edu, amo o Pepe. Milton Neves mente falando, o Edu jogava bem, mas o Caleri tá numa fase boa. Mas, Gaúcho, Adorava quando ele o senhor falava não isso. foi chamado. E a Mônica Bergamo fez justo. Mostra mais uma vez. mas de Eu sou um novo. cara muito humilde, aqui, ó. entendeu? Mas saí na Mônica Bergamo Aqui, ó. e o segundo da lista E o aí. Tasso. Eu fiquei com a muito caixa em honrado. homenagem ao Rei Pelé. Muito honrado. Muito Dona, obrigado. falaste em cartão, né? Se aposta em cartão. A gente está com a Elizabeth aqui, mas as pessoas falam das casas de aposta, não tem nada a ver. Tá? A casa de aposta não tem nada a ver com o que acontece no jogo. Exatamente. Né? Aí que tá o detalhe, só para deixar bem claro isso. E não que a gente esteja fazendo uma grande defesa, mas é uma realidade isso, realidade. né? Uma realidade apenas para deixar claro isso. E outra, Agora, se a Elizabeth tivesse algum problema, ela não teria sido regulamentada exatamente, pelo governo como ela foi. exatamente, Então, né? Tá regulamentado tudo certo. A questão não é a aposta, Claro, não é claro, o jogo em si pelas bets, até porque é regulamentado, mas são os recursos que alguns utilizam para ter um ganho Mas ou a não. minha E aí não está curiosidade- vinculado diretamente às empresas, né? Mas o que se utiliza Isso, fora isso. disso. Mas a minha curiosidade é saber de ti, ali no campo, né, trabalhando, se em algum momento tu vê que um jogador tem movimentos suspeitos em relação a isso, já te passou pela cabeça algum jogador de algum lance, tu chegar assim, ó, no teu íntimo, ou depois num comentário com as tuas colegas, na época assim, ó, dela não tinha bet. vocês viram aquele lance ali? Mas- Por exemplo, assim, ó, o Paquetá está sendo investigado agora Sim. por Eu tenho outro pra falar. por lances complicados. Aí ele entra no jogo contra o Uruguai, ele entrou aos 40 do segundo tempo. Aos 43 ele toma um cartão, certo? Eu não estou fazendo suspeita nenhuma, mas o cara já está sob investigação. 3 minutos depois ele entra e ele toma um cartão, certo? Abre um precedente. Abriu um precedente. Se acontecesse isso contigo bandeirando ou trabalhando ali, de repente tu ficaria comentando assim, cara... até pra... Não, é bom você trazer isso, porque assim, e aí falando da Federação Paulista, algo positivo, logo que começou o processo de preocupação com as manipulações de jogos, né? Que eu acho que é um tema latente atualmente, porque como eu falei, agora pode passar por jogador, por treinador, enfim, uma série de questões. Então, a Federação Paulista, fizemos um trabalho com os árbitros de orientação e de olhar de percepção. Na minha época, como árbitra, isso não ocorria. O que a gente tinha a sensação era assim, nossa, mas essa equipe perdeu muito fácil. Esse era o único comentário que a gente tinha no vestiário, tipo, não impôs dificuldade Não deu jogo. pro seu adversário. Não foi pro jogo. Não foi pro jogo. Algo aconteceu, não recebeu pagamento, os jogadores estão insatisfeitos, o que acontecia muito naquela época, muito. E eu acho que hoje já é o contrário, é você analisar assim, aquele defensor, que é realmente um grande defensor, começar a ter erros que não é comum
ter. Aí você observa. Uma equipe que tem um plantel que você sabe que consegue fazer frente a outra equipe e naquele jogo em específico não está jogando como vem jogando durante a competição. Então isso abre sim precedente e aí o árbitro, inclusive, falando aqui de São Paulo, ele tem dentro da sua súmula, um espaço em que ele pode citar, olha, no jogo em que atuei, percebi tais situações. Sugiro análise. Por quê? Porque a ideia é cada vez mais proteger o espetáculo. Chegou até no cartão amarelo e vermelho isso aí. É um absurdo. Não, chegou. Na quantidade de cartão para a equipe, para o jogador. Então, assim, você percebe, tipo... Normalmente tinha denúncia lá atrás com os coitados goleiros. Sim. O goleiro falhou, não sei o quê. Porque o senhor é o mais venenoso nesse aspecto. Mas o que tem de cara falhando no gol hoje é impressionante. Não, mas tem a história, até corroborando com isso, eu esqueci o nome agora do jogo, foi bem recente. Começa o jogo, o cara sai, dá uma cotovelada. Atlético Paranaense e Cruzeiro. O cara começou o jogo, o cara saiu, deu uma cotovelada do Cruzeiro, né? Jogador Robert, não. Não lembro, foi um jogador do Cruzeiro. Rafa Silva. Então assim, Rafa Silva, me ajuda aí, Rafa, por favor, qual foi o jogador do Cruzeiro que foi expulso com 5 segundos? 5 segundos. Então assim, começa o... Mas isso aí... Não, Milton, começou assim, ó. Do mundo. Então isso é pra chamar atenção. Então, aí o que acontece? Começa o jogo, o Cruzeiro dá saída, a bola vai para o Atlético Paranaense, o cara vem correndo e dá uma cotovelada no zagueiro. Já tomou o amarelo. Aí bate a falta, o cara sai correndo e dá cotovelada no outro zagueiro. Ele procurou. Ele fez de propósito. Está muito claro que isso foi proposital. Então, uma situação como essa, vamos imaginar num jogo hoje do campeonato nacional e estadual. Se isso acontece, você vai punir de acordo com a regra do jogo no campo de jogo, mas você vai enviar um informe extra para a instituição organizadora falando, olha, foi aplicado os cartões, tal, porém essa situação chamou a atenção pela forma com que foi conduzida. Porque hoje dá pra gente perceber quando o jogador, assim, ele errou o tempo da bola, ou ele foi realmente pra matar a jogada. O goleiro frangou. Ou o goleiro falhou, então você consegue quando é proposital. Tá. Tipo, ele quis fazer intencionalmente. Dá pra sacar mesmo? Dá. E assim, agora com os recursos tecnológicos que a gente está tendo, que é o avanço da análise, acho que a análise de desempenho, que é muito feita pelos clubes para analisar o jogador, não só questões táticas, técnicas, mas também comportamentais. E isso a gente também faz com a análise do árbitro. Então a gente também ensina o árbitro a estudar aquela equipe, o perfil dos jogadores e a característica daqueles jogadores. Então hoje você tem mais informação do que na nossa época, que a gente não tinha nada. Imagina agora... Para se preparar para um jogo. Um pouco do meu campo. Imagina agora entrando com inteligência artificial, como é que você vai conseguir mensurar tudo isso? Aliás, esse troço é uma mala. Não, por sinal, a inteligência artificial, se bobear, daqui a pouco está acabando com o mercado de trabalho. Não, mas é verdade mesmo. Vai ver para quem consegue criar isso, né? Agora, eu queria te perguntar a respeito do VAR. Sim. Tu é a favor do VAR? O VAR veio para te ajudar? Tu fica confortável com o VAR? Tu fica mais relaxada trabalhando com o VAR? Ou tu fica mais tensa? Por exemplo, se tem um lance duvidoso que tu tá vendo, tu prefere não marcar e deixar pro VAR ou tu vai até o fim correndo o risco de errar? Então, essa pergunta sua é excelente, porque assim, o VAR, sou a favor do VAR, então vou deixar bem claro, sou a favor do VAR, só que eu não Esse gosto... jogo, no começo da tua entrevista, você falou que teve erros milimétricos. O VAR teria me ajudado. Isso. Teria salvado a minha carreira e provavelmente eu estaria atuando até hoje com a idade que eu tenho. Porque eu ainda tenho idade para estar no campo de jogo. Então, provavelmente, se em 2007, no fatídico jogo que marcou a minha história com o erro, eu tivesse o VAR, eu estaria atuando até hoje, sem dúvida. Isso eu não questiono. Eu acho que o desafio do VAR, então eu sou a favor, mas eu não gosto da maneira com que ele está sendo treinado e utilizado. Porque a gente tem que levar em consideração que toda tecnologia, toda ferramenta, há um ser humano que a gerencia, que a opera. Então esse processo de operação me incomoda. E eu acho que hoje o árbitro ele não tem que entrar com esse pensamento, vou deixar porque aí eu sei que eu vou ser salvo pelo VAR. Esse árbitro para mim é fraco. Porque o árbitro bom é o árbitro que vai para o campo de jogo para resolver o problema no campo de jogo. Ele vai lá, ele vai se preparar para o jogo, para atuar como na minha época, arbitragem raiz, como se como se a ferramenta VAR não existisse, respeitando, lógico, os protocolos VAR. Aí eu vou para esse jogo, eu tô correndo, eu tô buscando, eu tô me posicionando, e como o jogo hoje é muito mais veloz do que a minha capacidade humana, aí eu vou usar o VAR. Certo. Agora, eu tenho o VAR, na dúvida aqui, eu não decido. É fraco. Fraco. É um árbitro fraco. Porque eu preciso de árbitro que tenha coragem para decidir.
que resolva o problema. Esse árbitro ele não está me resolvendo o problema, ele está me gerando um problema. Por quê? Porque se na cabine eu não tenho um profissional qualificado, eu erro 2 vezes. Eu erro no campo e erro na cabine. Porque eu tenho que levar em consideração que eu no campo sou o líder e que eu estou dando o meu papel para o meu assistente. Será que o meu assistente é mais qualificado do que eu? Essa é a pergunta que os árbitros precisam colocar na cabeça. Eu vou deixar ele decidir? Ah, não, eu vou ter o direito de ir lá ver. Aí tudo bem, aí eu vou lá, vejo e decido. Mas eu posso também, com o recurso da imagem, me equivocar. Aí eu já não estou falando de 2 erros, estou falando de 3. O primeiro erro, porque eu poderia ter decidido, não decidi. O segundo, porque eu deixei na mão de um operador da cabine. E o terceiro, quando essa imagem volta para mim, eu estou num nível de tensão tão alto que não consigo usar o meu conhecimento a meu favor e erro pela 3ª vez. Belo posicionamento teu, belo mesmo. E erro pela Depoimento 3ª vez. inédito para mim. Eu estou escutando entrevistas e fazendo entrevista há 2000 anos. E o depoimento Moça, que eu tinha muita você é curiosidade. muito lúcida. Depoimento Eu que eu tinha muita gosto, curiosidade. Milton. Na verdade, eu estudei, você sabe disso, você me conheceu menina. Eu amo futebol, eu amo arbitragem, a minha vida foi feita para isso. Hoje eu não estou na gestão do futebol, voltei para a comunicação, estou na gestão pública, mas eu continuo estudando futebol, quero, se Deus quiser, o ano que vem, 25, fazer um curso eu acho a escola maravilhosa, né, que é a UEFA. Eu quero fazer um curso na UEFA, fui muito bem treinada pela FIFA, fiquei 8 anos à frente da FIFA como instrutora internacional e agora quero beber na fonte do conhecimento também da UEFA, porque é a UEFA que faz as provocações à FIFA. Então eu quero ter esse conhecimento a mais para que no futuro, quando eu voltar pro futebol, eu possa contribuir mais e mais para o nosso espetáculo, para a arbitragem, com esse pensamento. Acho que a gente precisa ter esse pensamento crítico. Sim. Eu acho que a gente está se escondendo demais e isso me preocupa, sabe? A gente não tem que se esconder. O árbitro de futebol ele é tão profissional quanto o jogador, como nós, comunicadores, e a gente precisa se colocar. Eu acho que a gente não está se colocando e a gente sempre deixa um quê de que algo errado está sendo feito. Por que a gente deixa isso? Porque a operação não está sendo feita da maneira adequada. Porque se eu tenho uma operação sendo feita da forma adequada, mesmo se eu errar, você vai me respeitar. Sim. Porque você está respeitando o processo que está sendo executado. Quando esse processo não é bem feito, quando eu levo 5 minutos para decidir, 3, 4 minutos com o jogo parado, porque o VAR e o árbitro estão tentando, isso abre precedente para que eu, como comunicadora, pense o que eu quiser. Eu posso pensar que houve interferência, eu posso pensar que houve manipulação. Você me dá o direito de pensar isso. A demora aumenta a tensão. Você me dá o direito de pensar isso. Agora, a partir do momento que eu faço um treinamento, que eu tenho uma linha bem clara, que eu fortaleço o campo, que o campo tem que entender que o VAR não é para salvá-lo. O VAR está ali para proteger o jogo e não o árbitro. Ele está lá para proteger o espetáculo, o entretenimento, o jogo. E eu tenho que ter uma capacidade de resposta abaixo de 1 minuto e 30, mesmo eu errando, eu tenho certeza que o mundo esportivo vai me respeitar. Não te convidaram para ser VAR ainda? Eu treinei muito VAR, eu fui professora de VAR, treinei muitos VARs, a maioria dos VARs de São Paulo eu tive a honra de treinar, né, da Federação Paulista, treinei vários VARs no Brasil, mas em especial os de São Paulo eu tenho muito orgulho porque eu fiz um trabalho de base com eles, que agora estão andando sozinhos. Ana Paula, você... Mas eu gosto, eu sou apaixonada. Você sempre deu belas entrevistas. Você atingiu um nível agora impressionante. Porque eu entendo disso. Você comunica de forma raríssima no mundo da arbitragem. Entendeu? Obrigada. Então, eu pergunto para você, se eu fosse diretor da Globo, da Bandeirantes, da Record, o SBT, eu contrataria você ontem. Porque você, além de ser muito bonita, você sabe tudo de apito. Entendeu? Você ia dar aula para os jovens apitadores aí também. Não tem convite nenhum para você? Então... Na ESPN também? Eu cheguei a ser sondada por alguns canais, né? Mas assim, infelizmente não cheguei a fechar com ninguém. Eu tô na Record News agora fazendo participações por job, né? Que a gente participa por job no futebol. Excelente canal também. No futebol feminino. Eu achei que eu estaria com o time da Record no masculino, no Brasileirão, porque eles fecharam agora, né? Com a Liga Forte e União. Mas infelizmente o convite não veio. Eu acho que a minha carreira... Mas depois dessa entrevista virá. Ai, tomara. Eu acho que a minha carreira também, eles atrelam muito a figura da Ana Paula, da Bandeirantes, você não sabe. Que não é real, né? Não é real. E fazer o quê? Paciência, vamos trabalhando e a gente vai conquistando. Mas o canal te chamando, você vai? Eu vou, Milton. Vou com muito gosto. Eu quero voltar para a comunicação. Eu digo que um pesar que eu tenho
é que eu queria ter conciliado o auge da minha carreira como comunicadora lá atrás, quando eu estava começando, com a gestão do futebol, e não foi possível. Eu acho que hoje, se eu conseguisse, entenda o que eu vou dizer para vocês que estão me vendo, estar num canal, estar fazendo o que eu amo, mas também estar contribuindo numa consultoria, num suporte, em treinamentos à arbitragem brasileira e internacional, eu manteria as duas funções hoje, porque são duas áreas, dois campos que eu me sinto muito confortável, que me agrada e que eu sou apaixonado. E eu faço questão de dizer, eu tenho aí umas perspectivas muito boas, 2, 3 canais. Que bacana, eu tô feliz de ouvir isso. Não, porque retorno do Milton. Eu me auto-afastei por falta de condições psicológicas e tal, em relação à minha esposa que foi pro céu. Se eu tenho uma mesa redonda, um terceiro tempo, um debate-bola de novo, eu falo assim, tá bom, aceito a proposta, mas eu quero a Ana Paula. Pô, Milton, você vai fazer chorar no ar aqui. Porque eu tive... eu estou impressionado com a tua... Como diz os gaúchos, estou impressionado com a sua verve, entendeu? Ninguém fala isso. Isso é de Minas Gerais. Mas só um minuto. Porque eu tive a honra e a alegria até hoje de ter revelado tanta gente. O Neto, que é um sujeito grato, maravilhoso, entendeu? André Kfouri também, extremamente grato, né, André Kfouri, entendeu? E muita gente começou comigo. Paulo Morsa mesmo não fazia televisão, hoje ele está no céu. Eu estando no ar, eu era o primeiro que eu contrataria. Dr. Osmar Soares Pereira de Oliveira, tremendo bom caráter, gente boa, e não gostava do Corinthians, viu? Não, quase nada. Quase nada. Entendeu? Então, eu tô lançando... eu não sou teu... Peraí, eu não sou teu... Eu tô quieto, nunca fiquei tão quieto numa entrevista. Eu não sou teu empresário, não sou nada, mas quem tá vendo a moça... Aliás, está uma beleza de mulher. Além disso, entendeu? Ela é muito competente. Eu contrataria para qualquer programa esportivo ou transmissão de futebol aqui no Brasil. Eu concordo. Obrigada, Milton. Obrigada. Você estava falando que hoje que você está na área pública, eu estava dando uma pesquisada, você atuou na Escola Nacional de Arbitragem e você foi a primeira presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, a primeira mulher a chegar... Eu fui a primeira mulher membro de comissão, porque hoje tem a Regildênia, que é a segunda mulher, né? Eu fui a primeira na Confederação Brasileira e fui a primeira mulher a presidir a Federação Paulista. O Departamento de Arbitragem, a Comissão de Arbitragem de São Paulo, eu tive a honra de ter sido a primeira, que foi um grande desafio. Eu acho que eu sou muito grata à instituição por ter me levado. Eu acho que se eu saltei, se eu evoluí, como o Milton tá falando que ele me conhece, a hora que quando eu falava tudo errado, não tinha fluência nenhuma. Você precisa ensinar o Godoy a falar melhor ainda. Lá do interior, porque a gente do interior. Eu adoro o Godoy. Fala tudo errado. Então, assim, eu acho que, graças a Deus, a minha construção dentro do esporte me fez ser quem eu sou hoje, e as pessoas com quem eu tive a honra de conviver, vocês, em especial o Milton. Então, esse período que eu tive na federação me deu um salto também de crescimento. Legal. E agora que eu tô fora também, porque o voltar para a comunicação nessa nova era, pra gente que viveu a era do passado de 10, 15 anos atrás, é muito diferente. E hoje qual que é? Essa questão das redes sociais. Hoje se fala da comunicação, você está na Record, mas qual é outra? O que você está fazendo? Hoje eu estou na Record News, né, atuando com o futebol feminino, então a gente vai fazer a copinha agora, eu estou muito feliz que a gente fez o Paulistão. Legal. E vamos ser o primeiro canal aberto na história da TV brasileira a fazer a Copa São Paulo, que está na sua segunda edição, que é o futebol de base feminino. Então um abraço para Camila Moraes, que é a nossa diretora do News, que tem essa mentalidade de promover a mulher no futebol e no esporte. Precisa, viu? Não, ela é fora da curva, sou muito grata a ela, os espaços que ela está me dando agora nesse retorno. E aí, paralelo a isso, eu estou com um canal no YouTube que a gente está abrindo de uma maneira muito tranquila, muito embrionária, Legal. Que é o Ana Paula Oliveira e Futebol, em que eu comecei com reflexões... Repita o endereço. Ana Paula Oliveira e Futebol, então quando você for pesquisar lá, que nós começamos com pílulas de 5 a 8 minutos de reflexões e provocações, em que eu falo o que eu penso, como eu estou fazendo com vocês aqui, sobre o tema da mulher no futebol, sobre a questão do VAR, sobre a questão de treinamento, um tema que a gente vai trazer agora sobre a questão do medo e do excesso de confiança, medo versus excesso de confiança, então são reflexões, e a ideia é que esse canal vá ganhando força e a gente comece também a entrevistar pessoas no meio, no cenário do esporte, mas não só do esporte, mas também da gestão.
Esse é o intuito. Querida, Por falar em E voltar a escrever, voltei a escrever só pelo um LinkedIn minuto. também, artigos. Eu, depois dessa tua performance aqui, que a audiência é muito grande, né? Rotativa, Estamos fica com no a ar audiência sempre. gigantesca. Você já está na Record. Estou. Entendeu? estou Eu tenho no- certeza que depois dessa entrevista aqui, com a tua fluência maravilhosa, e também é importante a beleza fisionômica, física, a Record vai voltar a transmitir futebol, né? Eu trabalhei lá há muito tempo, fui tá muito voltando, feliz. tá voltando forte. Você vai ver como é que vão colocar você como analista dos jogos do Campeonato Paulista, Brasileiro, etc. Você vai ver. Amém, meu. Ô, Pelos Ana, anjos digo por, amém. por falar em provocações, teve um episódio quando você era presidente da Comissão Paulista de Arbitragem, que teve um clássico Palmeiras e São Paulo, Teve. e depois do jogo, deu a impressão que vocês na rede social, tu e a tua equipe, tiraram uma onda do Palmeiras numa vitória doÃo Paulo. Não Tu foi. poderia explicar porque isso Menino, Eu olha, se legal, eu lembro isso não. isso teve uma repercussão Olha, gigantesca até por causa da rede social. Lembra disso? Foi uma questão tão genuína. Eu vou fazer questão de explicar, se você me permite. Claro. Não, a ideia é pra isso. É pra isso Todo mesmo. tempo. Foi um ato tão genuíno, porque vocês vão ouvir falar, e vocês pegaram esse menino no início da carreira dele. Eu tô falando do Douglas Flores. Sim. Um rapaz que começou como uma promessa da Copa São Paulo de juniores na arbitragem, bateu na trave várias vezes para chegar numa final de Paulista, e no decorrer da carreira algo acontecia. E Deus foi tão abençoado para nós, que caiu assim no momento certo para ele a primeira final do Campeonato Paulista do ano de 2022, São Paulo e Palmeiras, o jogo sendo jogado no Morumbis. Repita o nome dele. É Douglas Flores. E a gente fez um trabalho, não só com ele, mas com vários árbitros, para que todo árbitro sonha em chegar a uma grande final, né? Esse é o nosso objetivo. E esse menino fez tudo direitinho, sabe? Desde alimentação, desde treinamento, a esposa, né, também, porque carreira de jogadores de árbitro não é fácil, a família tem que estar envolvida. Então foi um trabalho tão bonito, e que naquela final, naquele momento, naquele meio de semana, o árbitro que estava qualificado para fazer era o Douglas Flores, com todas as dificuldades que ele tinha, porque o Douglas, ele sabe, eu vou citar aqui, tá, Douglas, é um querido, é um disciplinador nato, é um árbitro, tecnicamente, que erra muito pouco, só que o calcanhar de Aquiles do Douglas Flores sempre foi controle de jogo, sabe, controle, reclamação, lidar com esse... Daqui a pouco ele vai bem tecnicamente, mas afunda na parte disciplinar. Mas na parte disciplinar, porque ele acaba sendo engolido, né, pela força dos atletas. E nós fizemos um trabalho tão grande com ele para que ele conseguisse ter essa força para esse jogo. E esse jogo teve situações difíceis, de situação de VAR, mão, não mão, Pênalti, interpretação. Pênalti do Marcos Rocha com o braço que ele colado. faz o movimento. Não, ele não está com o braço colado. Não, Ele começa, daria pênalti? ele começa com o braço colado e abre. Até porque a gente tem esse movimento, então vamos falar assim, ser justo. Ele começa com o braço colado e quando a bola vai passar por ele, ele abre. Ele coloca a mão na bola. E o VAR pegou muito bem o lance, ele vai na cabine, decide pela marcação do penal, e aí os jogadores fazem a rodinha em cima dele, ele consegue controlar. Então tu achou que foi pênalti? Tô achando não, foi certeza pênalti, que- e eu tenho o parecer da FIFA Certo. que respalda o que eu tô dizendo. Até porque se eu tivesse errado eu falaria pra você, fizemos merda, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Então foi um jogo de um nível de complexidade tão grande, e conhecendo ele, conhecendo as virtudes e as falências que ele tinha, vamos falar assim, ele fez um jogaço. E aí na ingenuidade, foi ingenuidade. A gente faz todo time, quando ganha um jogo importante, faz vídeo, comemora no vestiário, faz coro, provoca o adversário, não é isso? E todo mundo acha normal. E eu fui no vestiário com a minha equipe, inclusive eu estava com o meu mestre, que é o Jorge Larrionda, um representante da FIFA, Uruguai. comigo, o Uruguai. Hoje ele é o diretor de ensino mundial. E nós estávamos no vestiário e a gente estava tão feliz que a gente faz o registro fotográfico. E eu coloco na minha rede social em tempo real orgulho, mas era orgulho do Douglas, da equipe de arbitragem, do meu time, que a gente tinha trabalhado 5 meses de forma exaustiva para aquele momento, com todo respeito e carinho com o São Paulo e com o Palmeiras. Ali eu não pensei no São Paulo. Eu não pensei no Palmeiras, eu pensei no meu time, que eu tenho um orgulho imenso de falar, e sou criticada, tem haters que me condenam,
que é a arbitragem. Eu fui criada no futebol dentro da arbitragem. É a minha segunda pele. E você vê um profissional que se supera, que consegue atingir o seu máximo, vai para uma final complexa e dá conta do recado, isso é mágico. Isso é mágico. Pessoal, vocês podem apostar na Elizabeth, tá bom? E boa sorte. E foi crucificado? Foi. E aí ele foi crucificado, eu fui crucificada porque aí pegaram alguns comunicadores, por isso que eu falo, o poder que a gente tem também de influência, a maneira com que a gente conduz as nossas pautas, alguns comunicadores utilizaram isso como se a gente estivesse fazendo chacota e, por Deus, inclusive eu falei diretamente com o Cícero, que hoje está na seleção, dirigente do Palmeiras, Cícero Souza. Conversei com ele, o Cícero é meu professor, eu fiz curso de gestão com ele, ele foi professor meu, tenho uma admiração, um carinho absurdo pelo Cícero, e falei para ele, Cícero, você me conhece, jamais que eu faria isso com vocês. E tivemos uma conversa muito franca, sabe? Tanto que depois a gente soltou uma nota, né, a federação, a gente Ele colocou. Entendeu porque me conhece, então acho que é bacana Porque também. o jogo terminou 1-0 pro São Paulo. Né? E é bacana também quando a gente se permite se conhecer pelo outro. Então uma coisa que eu tenho aprendido e crescido dentro do futebol, os clubes não são meus inimigos, os gestores não são igual. Eu sou fã do Rodrigo Caetano, sabe assim, sou fã de carteirinha, assisto as aulas dele quando ele dá e tô feliz por ele estar onde ele está. Eu acho que representa esse novo momento de gestores. E eu acho que isso é importante, eu acho que a gente só vai fazer um futebol melhor, o entretenimento melhor, se todos os agentes que estão envolvidos se conversarem, se respeitarem. E qual o problema também se eu tiver tido um erro grave, chegar a público e falar, gente, me perdoem, sinto muito de coração, dói na alma porque a gente lida com erro, mas nós erramos. Ana Paula, e o Flores, entendeu? que você tanto defendeu e elogiou? Como é que ele parou de apitar? Não, ele ele segue. ficou traumatizado. Mas perdeu espaço. Ele perdeu eu acho espaço. Que ele foi mal eu acho que Ele foi punido por ter acertado. É o fim da picada. Então, eu acho que esse é o problema, Milton. Infelizmente, o futebol ainda, e eu acho que a gente precisa ter mais presidentes de comissões de arbitragem e de instituições que banquem o que é correto, que não se deixe levar por pressão de clube A ou de clube B. Porque é injusto, é desumano um profissional que foi para o campo de jogo, que fez o trabalho dele bem feito, que tem um parecer oficial da FIFA que ele acertou, ser condenado por isso. Eu acho que Calando o senhor, viu? eu acho que é uma inversão de É uma valores. questão de debate. Eu achei que ele errou. Que é uma inversão. Mas o pênalti foi marcado e convertido? Foi, verdade, foi convertido e o jogo terminou. E ele está escanteado, o Flores? Não, ele chegou a ter espaço no Brasileiro na sequência, e aí passa por essa questão do controle de jogo. Não, ele chegou a ter sequência, ele tá na cabine VAR agora também. Tá Douglas Marques das Flores. Douglas Marques das Flores. Hoje, Parabéns, hoje ele tá tendo espaço como VAR, e é um menino que você comentou aqui agora, Milton, que eu acho que é muito importante. A gente precisa valorizar mais pessoas de caráter, pessoas íntegras, pessoas humanas. Pensa no homem que é um pai excelente, é um esposo extraordinário e de uma integridade absurda. Eu acho que a gente precisa valorizar isso e precisa investir nesses perfis. Porque às vezes a gente tem um profissional que é um grande árbitro, visto o que aconteceu na máfia do apito com o Edilson Pereira de Carvalho. Era um grande árbitro. O árbitro, era bom árbitro. Fora da curva, não. Bom não, ele era fora da curva. Era muito bom. O Edilson, se não tivesse feito a bobagem que ele fez, seria o melhor árbitro do mundo, provavelmente. Ele já era da FIFA. Porque ele já era da FIFA. Mas o Edilson, infelizmente, o lado humano dele, a construção humana dele, não condizia com a capacidade técnica dele. E eu acho assim, a gente precisa investir em boas pessoas. Não dá para focar só em um olhar. Precisamos ver o todo, Ana, o macro. Enquanto você explica e brilhantemente, o nosso, como é que chama o gaúcho aí? Alexandre Pretz estava com muxoxo, Não. alegando que o Flores não é errou essa a ao marcar impressão, aquele pênalti. Eu respeito a sua opinião. Mas não tem nada a ver. Eu lembro Respeito, do lance que o zagueiro abriu a asa. Sim. Foi pênalti. Ah, para, meu. Tô nem lembro Na do verdade, lance. ele tá assim, não. Ah, O que ele tá colocando aqui, o lance tá aqui, ele vai lembrar. Cansei de O ver. lance tá aqui e ele vira. Aí, ó. E ele faz esse gesto. Eu joguei bola, Ao rapaz. encontro. Eu E a bola pintei pega futebol, aqui. Felipe. A bola pega aqui. Vocês podem pegar o lance, se a produção depois da hora que a gente estiver aqui colocar o lance, vocês vão ver.
E assim, assim, foi? Abriu. 22, Marcos foi Rocha 22, aqui, deu Marcos pênalti. Rocha, e assim, Pessoal, Foi pênalti aqui- claríssimo. Vocês só estão vendo isso aqui no Futebol é Minha Vida com o patrocínio da Elisa. Eu tenho uma sugestão, um tempão. Né? e detalhe, gente, aqui a gente tá fazendo um debate, respeito o seu ponto Evidente que de sim, mas fica vista, tranquilo, ele pode discordar à tudo- vontade. Ana Paula, não ligue pra ele é contra tudo. Isso agrega valor. agrega. Essa discussão agrega valor. Eu tenho uma sugestão, eu queria saber a tua opinião. Os árbitros têm que dar entrevistas depois do jogo. Assim como tem a coletiva dos técnicos, tem que ter a coletiva do quarteto de arbitragem. Apoiado. Sim. Por exemplo, assim como estamos nós 4 aqui, terminou o jogo, tá lá a salinha com a mesa, pode botar o banner da arbitragem atrás, não tem problema nenhum da competição. Chegou os 4 lá, certo? Alguma pergunta? Não tem pergunta nenhuma. Atuação ótima da arbitragem, vai embora. Alguma pergunta? Por favor, Ana Paula. Aquilo que você marcou ali, o que você pensou, qual foi a tua interpretação? E responde. Isso aí seria muito bom para a arbitragem, isso. Ale. Deixaria a arbitragem mais próxima do público, certo? E acabaria com as especulações, pelo menos para mim. Então, Não, você foi bem, finalmente, nota eu 10. defendo, Ale. Só uma explicação agora, porque vocês não vão assim, mas Ana Paula, você foi gestora e na sua gestão isso não aconteceu. Então vamos esclarecer. Sou favorável, até porque sou da área da comunicação, sou bacharelada em jornalismo. Aí, Mas eu- não sabia e devia saber. Mas já falou antes quando mas você eu apresentou. Mas eu entendo, esqueci. eu entendo um ponto. Num clube, e vocês vão concordar comigo, há sempre um porta-voz. Não são 11 jogadores que falam. É escolhido 1 ou 2 no máximo. No caso da arbitragem, vamos falar assim, a gente tem o Campeonato Brasileiro, um exemplo. São 10 rodadas, são 10 equipes. Nem todas as equipes estão qualificadas e preparadas para falar, Lê. Então eu entendo que esse é o futuro e que isso tem que ser feito, mas as instituições hoje precisam investir num trabalho individualizado com esses árbitros, de preparação, de media training. Por quê? Para lidar não só com acertos, você vai entender o que eu vou te dizer. Claro que sim. Porque você ir para uma coletiva em que você acertou tudo, que você é árbitro, sente que você foi bem, você vai para a coletiva gigante, né? Você vai grande, você vai inteiro, né? Assim, e é o momento que você vai brilhar. Sim. Quando o problema não é esse momento, é o momento em que você sabe que você errou e que esse erro, por mais que você não tenha querido cometê-lo, você prejudicou uma equipe e talvez uma classificação para uma próxima fase. Como eu, emocionalmente, por meio da minha comunicação, vou conseguir responder. Não, tem razão, mas vai te humanizar. Porque você sabe disso também, que muitos jogadores Sim. que já cometeram erros grosseiros não conseguiram e muitos até choraram em coletiva de imprensa. Então, eu sou favorável sim, mas diferente de um clube em que eu tenho um porta-voz, na arbitragem eu não vou ter porta-voz. O árbitro vai ter que Não, mas o responder. delegado tem que estar junto com você. Agora, o que eu ali, acho, claro. aí você tocou num ponto agora, que eu já trouxe para instituições das quais eu participei, necessariamente não precisa ser o árbitro, pode ser um porta-voz. A gente não tem presidentes que tem, né, o seu porta-voz oficial, em que situações em que ele não quer falar, ele envia o porta-voz. Por que não treinarmos um ex-árbitro, um porta-voz, que a toda rodada, terminou a rodada completa, terminou os 10 jogos. Esse porta-voz vai para tirar as dúvidas dos 10 jogos. Então você prepara, não precisa ser o árbitro necessariamente, mas esse porta-voz. Eu acho que é o caminho, acho que é o futuro. Mas isso, Gosto, isso ia humanizar vocês. gosto Ia dessa humanizar. sua provocação e eu sou 100% com bom, você. que bom. Mas é um trabalho a longo prazo, não é imediato. Ô, Ana Paula, tem um azedo da arbitragem que eu lancei também na televisão e tenho muito orgulho disso. Oscar Roberto Godoy. Adoro Godoy. Entendeu? Tá Um dizendo, beijo pra você. pela primeira vez na vida, Milton Neves, eu estou concordando com você. Tudo que você tem elogiado, tudo que você elogiou até agora, Ana Paula, você tem que aumentar mais 500%. O Godoy falando bem de alguém é sinal de que realmente você é um fenômeno. Não, Ô, ele moça, é. você quer apostar que depois dessa entrevista vão te contratar? Amém, que os anjos digam amém. Aliás, eu voltando para a televisão e tá quase, eu vou pedir para Ó, vou cobrar, gente, vamos registrar isso. Vocês estão aqui, ó. pedir para Já quem... tá Time. registrado. Né, vamos, Já tá registrado? Já, né? ele acabou de escrever isso aqui, porque ele é meio chefe aqui também. Entendeu? Você tem que estar na televisão. tem que estar na televisão. Até porque, veja bem, sem nenhuma outra pretensão, porque nessa área aí eu já encerrei a carreira. E a respeito à minha mulher.
você está muito bonita, muito linda, muito elegante. Obrigada, Milton. Como diz a Elô Campagnolo, teus cabelos estão lindos, maravilhosos. A Elô é sensacional. Mas a tua lucidez, moça, eu acho que eu já te ouvi 1 milhão de vezes, inclusive Sim. na televisão. Sim. Eu nunca vi você tão solta e tão convicta como agora. Você está no clímax da tua carreira. Porque você apitou bem, entendeu? Inatacável. E você merece estar num canal de televisão mais que eu. Imagina, não, isso nunca. E eu Mas tô não muito... com o Prétio, porque o Prétio é contra a mulher no E eu futebol. estou muito feliz de ouvir que você está voltando. Eu acho que você tem que voltar. Eu acho que você, como você mesmo já disse aqui, lançou grandes talentos. Eu acho que muitos talentos que estão aí, inclusive mulheres, né, que estão aí liderando programas, devem muito a você. Tem A minha uma que carreira, não reconhece. A minha carreira traíra. ganhou visibilidade porque você nos levou para lá. E de coração mesmo, eu tô feliz de estar aqui com vocês e de ouvir que você tá voltando. Não, mas quando a gente mas foi... você tá num ponto... feliz. Olha, Globo, maior, entendeu? Tem que ter você. Na Record, na Band, no SBT, entendeu? Quero você apitando. Mas quando a gente Ou foi seja, sobre- opinando sobre o apito. Além disso, tá muito bonito. Você parece que tá voltando daqui uns dias você tá com 17 anos. Imagina, quem dera, quem dera. Quando a gente pensou no projeto, a gente falou com o Milton, aí sentamos no escritório, conversamos. Aí quando acabar o Tem que projeto, ter eu Ana falei assim Paula. pra ele: o seu período sabático acabou. Não dá pra você ficar fora. Não pode, da mídia. chega, que Não isso. pode. E eu tô feliz porque Que isso? eu tenho realmente... O Preto sabe o tanto que eu sou humilde, mas eu vou declinar o seguinte. Eu tenho uma audiência de televisão e de rádio, uma audiência represada absurda. Entendeu? Sensacional, é verdade. Eu não gosto de Mauro Betting, não gosto de Zaidan, não gosto do Prétio, mas de você eu vou te Marília falar. Ruiz também. Marília Ruiz também, muito corintiano pro meu gosto. Também acho. Entendeu? Pessoal, Quem torce pro Corinthians não trabalha comigo, então eu tô frito. Lembrando que no final do programa a Ana vai falar uma história bombástica aí pra vocês. Pra dar risada, tá, gente? Ana, Humor. Ana, seja- eu queria 2 perguntas assim, que se não quiser responder, fica à vontade. Mas primeiro. Lá vem você. Ó, você já cutucou com o pênalti. Sabe que eu sou Olha só, perguntador, hein? né? Eu Olha aí, eu pergunto, olha aí. sabe, né? Não enceba não, pergunta direto. Tu já foi assediada por jogador durante o jogo? Durante o jogo, algum jogador já, né? Alguma marcação que tu deu, ou de repente a bola tá do outro lado, né? Alguém te dá uma cantada, faz uma gracinha contigo. E uma outra questão, gostaria que tu falasse sobre a Edna Alves Batista, que foi muito criticada no último ano de arbitragem dela. Prétio, te tua agradeço pergunta é muito. brilhante, Te viu? agradeço muito pelas 2 perguntas, de verdade. Primeiro, gente, eu só vou usar um termo, porque quando a gente fala assédio hoje em dia, a gente está vinculado a algo extremamente negativo. Sim. E que eu sofri muito assédio durante toda a minha carreira, seja como árbitra, seja como gestora. E que eu também tenho minha meia-culpa, porque eu entendo que eu deveria ter denunciado. Eu cheguei a fazer uma denúncia na gestão e talvez tenha pagado o preço por isso. Mas eu deveria ter denunciado muito mais em outras épocas. Mas a gente também sabia, e isso não acontece só no futebol, acho que em várias áreas, que quando você tem a coragem de denunciar, você acaba sendo perseguido. Sim. Lamentavelmente, a gente ainda vive numa sociedade que quando a mulher tem coragem da denúncia, ela é perseguida, né? E eu lamento muito por isso, então hoje, mulheres que estão me assistindo, saibam Você que... denunciou e não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Mas tudo bem. Mas eu me senti madura, Milton. E fiquei feliz de ter tido a coragem de fazer a denúncia, sabe? Porque durante 40 anos da minha vida, eu vi coisas, né? Desses 40, 30 foram dedicados ao futebol, e que eu deveria ter feito denúncias anteriores e não tive coragem de fazê-la. Mas eu sabia também que naquela época, se eu fizesse, a minha carreira teria acabado muito mais precoce do que ela foi no campo, e talvez muito mais precoce na gestão. Acho que na gestão eu ainda tenho um caminho, na comunicação também muito grande pela frente. Então eu me sinto também culpada na minha maturidade hoje, que eu sei que ainda algumas mulheres na minha área ainda sofrem assédio e não deveria. Então a vocês, meninas, denuncie. Saiba que vocês vão ter amparo e eu faço questão de defendê-las publicamente, porque a gente não pode mais admitir esse tipo de atitude nos dias de hoje. E aí, respondendo ao meu querido Ale aqui, eu vou preferir usar, ao invés da palavra assédio, cortejo. Pode ser. Eu fui cortejada já por alguns jogadores, porque ali eu não entendi que foi Mas durante o jogo?
Já aconteceu durante o jogo, da bola parada. Pô, Ana, a gente é da mesma região. Será que a gente conseguiria marcar um jantar, um almoço? Durante o jogo? Durante o jogo. E lógico, Essa né? do jantar, sempre Jantar, tem, né? Vamos marcar. Vamos jantar. Pô, eu não te conhecia pessoalmente, agora eu tô te conhecendo. Você realmente é muito bonita. A gente pode trocar telefone Não, depois? mas é mesmo. Então, assim, eu acho que foi um cortejo. Eu, particularmente, tenho grandes amigos, jogadores da minha época, que hoje são treinadores, que são comentaristas, que a gente se dá super bem. Então, assim, eu nunca fui assediada por atleta, ou por treinador, ou por dirigente de clube. Isso nunca aconteceu. As situações que eu vivi foi diretamente dentro do meu próprio nicho de trabalho. Dentro do próprio nicho, Eu acho que é importante falar isso Claro, também, né? Eu acho que claro. dentro do próprio nicho. Falando um pouco da Edna, e aí eu vou voltar ao tema assédio. Pensa numa menina dedicada, estudiosa, de um coração enorme, extremamente justa, extremamente correta, de uma integridade absurda, que os acertos que ela cometeu é merecido do trabalho e os equívocos que ela cometeu são menores e inferiores do que de muitos homens que seguem aí atuando na primeira divisão. E a Edna, sim, sofre assédio moral de forma efetiva, diária e eterna praticamente. Porque dentro de campo. dentro de campo, porque eu tive como gestora, eu fui assistir como treinadora dela, quando fui assistir jogos dela. Eu assustava, Ale, de como eu era insultada na minha época como árbitra assistente. Mas o que fazem com a Edna é desumano. E você vê ela ouvir tudo aquilo de um estádio e continuar no campo com a força que ela tem, apitando pênalti, cartões amarelos, cartões vermelhos. E detalhe, ela é pequenininha, eu tenho uma vantagem, eu tenho 1,75 de altura, consigo me impor também pela altura. Ela tem um dificultador maior, ela é baixa, ela tem 1,59 m, se eu não estou equivocada. É difícil, e mesmo assim ela consegue se impor. E aí eu volto de novo em uma crítica, se você me permite. 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Nós temos uma árbitra que fez Mundial de Clubes, Copa América, apitou Palmeiras e Corinthians aqui em São Paulo com propriedade ou não? Apitou Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, né? Apitou? Apitou São Paulo e Corinthians, grandes clássicos, apitou Flamengo e Botafogo, apitou grandes jogos do cenário brasileiro. Neste ano de 2024, é vergonhoso ela ter sido escalada somente em 6 jogos da Série A. Aí vocês vão me dizer, não, é porque ela é incompetente? Não, mentira. Porque ela errou? Não, também é mentira. Porque se você for pegar de todos os árbitros FIFAs, e aí eu lanço um desafio para você internauta, que gosta de scout como eu gosto, faz um levantamento de todos os árbitros internacionais, a quantidade de erros e a quantidade de acertos. Vocês vão ver que a Edna sobra no acerto. Até porque ela fez só 6 jogos. Tá. Ela fez só 6 jogos. Mas 6 jogos são porque ela é mulher, na tua opinião? Eu acho que é discussão de gênero. É? Acho, eu não posso afirmar, mas eu ainda acho que é uma pauta, infelizmente, e dolorosa de discussão de gênero. Por quê? Porque se eu fizer um comparativo com outras árbitras assistentes, você vai ver que mulheres, como assistentes, atuaram mais de 10 rodadas. Eu tenho árbitras assistentes que fizeram 15, 18 rodadas do Brasileiro de Série A. Por que a Edna não? Porque é o único posto dentro da 4 linha em que a mulher é majoritária. É ela, no centro do apito, que comanda toda a equipe. E não importa se essa equipe é composta só por mulheres ou só por homens, e ela sendo a única mista. A líder é ela. Ela que lidera o campo e a cabine. Então, nesse caso, eu ainda acho que a gente tem um problema muito sério de ter a mulher em cargos de liderança, seja dentro do campo de jogo, seja no meu papel como gestora. Ainda se reluta em valorizar a nossa competência, a nossa qualidade, o nosso esforço. E detalhe, não que a gente seja melhor que os homens, não é isso. Não discuta gênero, me dê o meu espaço de acordo com a minha capacidade. Dê o espaço para a Edna pelo que ela comprova pelos números. Pega os números.
É só isso. Vamos deixar de lado a discussão de gênero. O início dela, os jogadores foram covardes com ela. Mas não, foi desumano. Era um bolinho em cima Foi dela. desumano. A gente falou sobre isso na Rádio Bandeirantes. Ela foi testada, gente. Você tem uma menina. E iam 5, 6 em cima dela. Não, Fisicamente, ela não tem a tua altura, né? Não, mas ela é fenomenal, assim, fisicamente falando. Se vocês forem ver, aí eu quero também que vocês levantem isso. Avaliação física do FIFA Test, masculino e feminino. Eu não vou aqui para não entrar numa discussão. A Edna, fisicamente, é superior a muitos árbitros masculinos. Olha. Isso comprovado, eu não estou aqui falando para defender. Mas só apita 6 jogos no Só Brasil. que só apita 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Não, eu acho muito legal, né, que você tá falando. Desculpa porque... a coragem para falar isso, mas... Não, Desculpa, olha... pelo amor de Deus, obrigado, porque assim... precisa, mas assim, desabafo, né? eu acho que a mulher... Não é desabafo. É uma aula de jornalismo desabafo, e de apito. mas desabafo positivo. Eu acho que sim. Botou pra fora uma opinião que dá pra ver que tava louca pra Uma falar. aula. Eu tô Não, e assim, super é pegar os surpreso e números. positivamente grato a tudo que você falou até agora. Sabe por quê? Eu quero números, peguem os números, Não, que eu acho entendeu? que é legal esse papel da mulher, porque, por exemplo, eu acompanho muito, eu torço pro São Paulo, então eu acompanho muito a torcedora do São Paulo, tal, pra isso. E é impressionante ainda hoje uma menina falar, então sei lá, por exemplo, o Luciano não tá jogando bem, a menina pega e coloca no Twitter que o Luciano não tá jogando bem. Massacram ela. Ah, vai pra cozinha, É isso você não aí. entende É nada. isso mesmo, Então, é isso mesmo. Tem um monte de legal ofensa. ouvir isso também, porque a gente sabe do que a torcida... Tô falando do São Paulo, mas isso acontece com o torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do Não, Santos, as todo mundo. comentaristas sofrem muito, narradoras A gente sofrem falou muito. sobre isso. Sobre isso. A narradora sofre demais, igual a narradora ela comete um erro. Existe uma proporção que pra mim se equipara ao mesmo erro do colega masculino. Sim. O masculino passa despercebido o erro. O erro da mulher é... A gente debateu aqui... Eu acho desumano isso. Na eu acho minha desumano. opinião, acho que, lógico, tem espaço, mas eu acho que a mulher ainda na transmissão, na narração, ela ainda não conseguia entender a identidade dela. Ela ainda tá tentando imitar. Porque não tem referência, A Felipe. partir do eu momento acho que ela fala assim, não, deixa eu fazer do meu jeito, porque tem E espaço. olha o ponto que você está trazendo, e aí eu quero colocar o meu ponto de desenvolvimento Por favor. humano. Como árbitra, eu não tinha referência. É verdade. As minhas referências eram masculinas, Sim. porque eu sou da mesma época da Silvia. Sim. Que era a que despontou. A única referência feminina que eu tinha, que eu não tive a honra de conviver com ela há muito tempo, foi a Edilene Siqueira, que eu era fã da Edilene, uma pernambucana, que logo quando eu explodo, vamos falar assim, ela sai do cenário. Então eu não tinha referência. Minhas referências eram árbitros masculinos. Tanto que eu tenho como ídolo Pelourinho de Colina, né? Como ídolo. Que árbitro, hein? Rubens Feitosa como assistente aqui em São Paulo. Para mim, Rubens Feitosa não foi um assistente FIFA, mas para mim foi a maior injustiça da Federação Paulista. O Colina eu acho que é o melhor da história. Porque merecia. eu também acho que é Então isso. você vê que as minhas referências são masculinas. Aí eu vou para a gestão, tá? Tô dando um exemplo agora. A Ana Paula se torna instrutora, se torna gestora de arbitragem. Não tenho referência feminina. E aí eu tenho que me espelhar nas referências masculinas. E aí, assim, na questão técnica de estudo de conhecimento, eu construo meu conhecimento. Mas na questão comportamental, eu acabo me usando como referência. E esse foi um grande erro que eu acho que eu evoluí nesses 2 últimos anos. Que é você copiar o comportamento masculino. E aí, outro detalhe. No nosso meio do futebol, o homem, entenda, cuspir, falar alto, bater na mesa, falar palavrões, é natural. Ele só tá estressado, a demanda tá muito alta, o time perdeu, o time ganhou, a arbitragem foi ruim, a arbitragem foi mal. Eu, como gestora, e assim, eu morei no Rio, né, fui casada com um carioca, e peguei uma cultura errônea, que é a do palavrão. A gente fala palavrão como expressão de linguagem. Como vírgula. Não, é comum. Sim. E aí eu fui gestora na federação. Em alguns momentos, em algumas reuniões, o palavrão sair é linguagem, é expressão. E aí virou um comentário de corredor. Nossa, a presidente da comissão de São Paulo fala muito palavrão. Se eu te contar quantos gestores que eu convivo que fala palavrão a cada segundo para expressar uma insatisfação, ninguém fala isso. Você falar mais firme e falar assim, não, com esse posicionamento que você está colocando sobre o meu trabalho, eu não concordo. Porque a técnica da área sou eu. E quem está respondendo pela área sou eu. Eu não estou sendo desrespeitosa com ninguém, estou? Não. Mas aí o homem que escuta isso, olha lá, a Ana Paula já está querendo crescer, já está se achando. Aí você pega uma discussão de diretores, em que você está falando com ele no mesmo nível que o dele.
Aí eu tô querendo crescer. Só que ele pode chegar pra mim e falar assim, olha, o seu trabalho está sendo mal feito, eu não concordo. Aí você não concorda com o quê? Você conhece a minha área? Você estudou ela? A sua área eu não conheço. Então eu preciso aprender com você. Aí, mas tá vendo? Não, agora eu tenho que, desculpa o termo que eu vou usar aqui, que é um linguajar chulo, mas no futebol a gente usa muito. Aí eu tenho que entubar o que o outro tá falando do meu trabalho, que ele não conhece, ele desconhece a minha área, eu tenho que entubar, aceitar. Porque se eu respondo, eu sou mal vista. Entendi. Porque eu era a única mulher no cargo de gestão com 10 diretores masculinos. Então são pontos que a gente precisa repensar, porque assim, eu tenho defendido uma corrente que não basta eu dar espaço para a mulher para cumprir uma cota. Eu não quero cota. Sim, sim. Me coloca lá porque você sabe que eu sou competente. Tem que ter competência, né? Me coloca porque eu sou competente. Porque não adianta me dar a cota e não me dar direito para expressar as minhas ideias e fazer o que eu acredito, eu não tenho voz. Eu estou sendo somente uma figurinista de luxo. Ana, mas hoje você é uma referência. Você falou que você não tinha referência. Não posso. Mas hoje você falou muito que você não tinha referência, eu concordo. Mas hoje você é uma referência. Então, hoje eu sou. Então, aí eu me sinto mais você ainda... Você é a porta-voz então, e aí do apito hoje, feminino. E aí eu quero aproveitar e agradecer muito a minha empresária, né? Na verdade, ao Grupo Comunicarte e a Michele Sampaio, que fez contato com o Rafa, que é coach de comunicação, é uma jornalista sensacional, com mais de 20 anos de TV Globo, que hoje ela chegou pra mim e falou assim, Ana, pensa que você é essa referência e que você não precisa agir como os homens. Seja você. Exato. Seja forme o que você trouxe agora. É isso. Com a sua maneira, com o seu linguajar. Muito direto aqui, que é importante. Não se queira. Eu nunca ouvi copiar tanta os coisa homens. boa sobre a apito feminino. Copiar os homens. Então, Nunca te amo, obrigada pela paciência. É isso que o Kleber Machado esteve aqui com a gente. Aliás, pessoal, assistam, o episódio foi muito bom. E a gente... Agora largou do Santos e virou corintiano. Vira folha. E a gente debateu isso. E ele falou, né, de algumas mulheres. Até a gente falou de transmissão feminina no rádio, que não tem e tal. E a gente falou isso. E eu concordo com você, porque assim, tem espaço para as mulheres. Mas aí é o recado que a gente deixou. Mas precisa ter a personalidade dela. Tem a sua personalidade. Tem que ter a sua persona, né? Lógico, você vai narrar o jogo, você vai ter como referência Galvão Bueno, Luciano do Vale, Kleber Machado, Milton Neves, que narrou E narrava bem, segundo o nota 5. Não, 6,9. É que o Zé... também tá danado. O Zé Elias esteve aqui, a gente teve o episódio com o Zé Elias, que vocês vão assistir também, e a gente resgatou quando o Zé Elias jogava futebol e o Milton tava narrando. Nossa. Ele narrou o Zé Elias jogando bola no salão. Eu bandeirei o Zé. Pô. Então a gente tá fazendo essa brincadeira. Gente boníssima também, Zé Elias, um querido. Ana, pergunta ele teve aqui com a gente. Nós precisamos um queridaço, assim, um cara do bem, assim, Sim. gosto muito do Zé. Durante o jogo também, né? Educado, né? Educado. Nós precisamos Zé, te adoro, aqui é só brincadeira. Ele teve aqui... Deixa eu insistir. Essa entrevista... Mas de novo... Tem que falar, audiência rotativa. Boa, Lê. É um achado. Eu nunca vi alguém falar com tanta propriedade. Não é só sobre o apito feminino, não. Sobre o apito em geral. Você é muito lúcida. Sim. Você quer apostar que depois dessa entrevista você vai estar num grande canal de televisão? Que Deus te ouça, que você chame, eu tô precisando disso. Tem mais coisa para te falar. E vai ser méritos da Michele. E uma que eu te pergunto é o seguinte. Tu posar nua para Playboy atrapalhou a tua carreira? Ou você voltaria atrás hoje se houvesse esse convite? Ou foi algo que daqui a pouco era irrecusável? Não tem como eu recusar isso aqui. Eu comprei 5 revistas. Obrigada, Milton. Então, ainda bem que ele comprou 5. A gente tá num momento agora que o Milton tá tentando ser cancelado aqui. Não, mas brincadeira à parte, o Milton trazendo isso. Eu tive grandes amigos jogadores, treinadores, que depois eu voltei pro campo de jogo e tive a honra de autografar, e isso não perdeu o respeito, pelo contrário. Legal. Acho que quando você faz um trabalho desse, você precisa também entender aonde você está indo, o que você está promovendo e tudo mais. Então isso para mim não é um problema. Eu acho que a proposta que me foi feita foi irrecusável, porque na minha época, entenda, hoje ser árbitro de futebol se ganha dinheiro. Hoje ser árbitro de futebol paga as contas. Hoje ser árbitro de futebol você come num bom restaurante, você se veste bem, você tem um status, né, razoável. Na minha época do Godoy, a gente não ganhava dinheiro, a gente se divertia, a gente ganhava notoriedade. Mas pergunta pro Godoy, ganhar dinheiro. Tá trilionário em Rio Preto. Não ganhava
ganhava dinheiro. Tem 2.000 alqueires de O terra. Godoy começou a ganhar dinheiro quando ele foi trabalhar com o Milton, que aí virou comentarista e tudo mais. merchan. Garoto merchan. Os merchan. Eu adoro o Godoy. E aí, assim, aí o Godoy ganhou dinheiro, mas como árbitro, ganhou muitas experiências, viajou muito. Pra mim, um dos grandes árbitros do Brasil, disparado, se não for da América do Sul. Sim, ele era muito bom. Mas a gente não ganhava dinheiro, era muito amor mesmo ao esporte. sim. E quando a revista veio, meu pai já estava enfermo, minha mãe, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, gente, falo, funcionária pública, servente de escola. Então mamãe limpava a escola, lavava os banheiros, Olha. varria. Várias vezes eu fui na escola para visitá-la, falava, mãe, eu vou te ajudar a varrer as salas de aula. E ela falava assim, não, eu faço isso, me emociona, para você não fazer. Olha, coisa linda. Então, assim, não me arrependo de ter feito a revista, me custa caro. Eu acho que talvez uma Globo não me levou para ser comentarista porque eu fiz uma revista. Talvez uma Record não me contrate porque eu fiz uma revista nu. Mas ter dado a paz de espírito e a casa que a minha mãe tem para ela, se tem uma pessoa que é guerreira, as pessoas falam assim, nossa, Ana Paula, você é isso, você é aquilo. Eu não sou nada, eu só sou filha da Dona Lu e tudo que eu faço é por ela, então mãe, não me arrependo e faria de novo, e de novo, e de novo, porque você merece. Te amo. Merece uma Parabéns. palma, então. Parabéns. Brilhante, brilhante. Bom, vamos. Olha, eu vamos sou dar uma- macaco velho como o senhor, viu? Eu tenho umas duas bem curtas. Não, 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 vamos só mandar um abraço pro Dosa, né, que trouxe aí a comida pra gente. Isso aqui- mas o gaúcho comeu tudo. Mas eles Boa, trouxeram. boa comida, eu comi também, Eles boa trouxeram. comida. O papel deles eles fizeram que eles trouxeram. Grande idosa. Não, mas eu comi também, muito boa, Lá parabéns. pegar tinha uma esfirra. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sou macaco velho da imprensa esportiva, assim como ele, e bem antes de ser cronista como ouvinte, né? E numa época não tinha nem rádio. Eu ia na casa de amigos lá, do Ivan Surdão, do Carlinho Boca de Véia, do Cavadeira, pessoal lá da minha terra, entendeu? Mas eu estou impressionado porque, e repito, e o nosso amigo gaúcho aí, nós somos macacos velhos Vocês da são imprensa, fera, pelo amor de Deus. entendeu? E eu estou impressionado com você. Venham conosco na Elizabeth, apostem aqui com a gente. Elizabeth, a Casa da Rainha. Você fala muito. Netamente falando, se eu tesse um canal de televisão, eu ser a primeira contratada, Eu vou dizer moça. uma coisa pra ti, você sabe que eu me inspirei muito em você, né? Depois que eu recebi a sugestão pra fazer comunicação, e lógico que era uma deficiência que a gente tinha, porque quando você, como eu falei, você é do interior, a gente fala errado, é o português Onde é que tu coloquial. Hã? Onde é que tu nasceu? Eu nasci aqui na Grande São Paulo, na Zona Leste, eu sou de São Miguel Paulista, mas eu saí daqui da capital com 4 anos e fui para Sumaré. Então toda a minha Grande formação Campinas. é ali na região metropolitana de Campinas. Então cresci lá, os meus amigos são de lá, então um abraço, um carinho para toda a região metropolitana de Campinas. Adoro vocês, adoro quando eu volto para casa e a gente anda de chinelo, shorts, regata e tomando a nossa cervejinha. É bom demais isso, né? Essa coisa do interior. Não, o interior é maravilhoso. É sensacional. E aí eu recebi uma sugestão para fazer o curso de comunicação e eu falei, pô, preciso melhorar, preciso evoluir. Hoje sou adepta da literatura, amo ler, gosto de escrever, voltei a fazer artigos agora que eu estou publicando no LinkedIn. E saiba que você, Milton, é uma inspiração, assim. Eu sempre sonhei um dia trabalhar com você, sabia? Tô falando isso agora. Porque eu te acho referência A mesmo. qualquer assim, momento é uma pode cultura. acontecer. Estão falando aí que o SBT tá vendo, faz o Pix. Meia dúzia de cabeça de galo lá de Guaxupé. O SBT está me tratando muito bem. Eu adoro a Bandeirantes, onde eu trabalhei 500 anos, entendeu? E a Record também. Meu Deus, na Record a gente arrebentou a boca do burro. Não, foi Aí é uma frase nova, né? Porque eu sou um cara criativo. O futuro a Deus pertence. Amém. Agora, Ana, a tua entrevista aqui, eu acho que é de todos os episódios que a gente fez. A melhor entrevista sobre apito que eu já ouvi. Olha, faz muito tempo que não vi uma entrevista tão boa, pelo teu conteúdo, é claro, Nossa, mas eu queria que tu desse 2 notas, se for possível. Uma nota para Wilson do ICNM Nossa, e uma nota para Patrício Lustô, que entrou no teu lugar na Federação Paulista de Futebol. eu vou precisar de um tempo para pensar aqui. Olha, A primeira foi qual mesmo? Wilson do ICNM, que Wilson hoje CNM. é a arbitragem brasileira. Né? Wilson CNM, eu vou falar para você, eu tive a honra de conviver com o CNM como árbitro. Eu tive a honra de bandeirar para o CNM. Tive a honra de fazer parte da equipe do CNM quando ele foi gestor na Conmebol.
prefiro não dar nota para o CNM, porque eu tinha e tenho uma admiração muito grande por ele, muito grande. Acho que foi um grande árbitro, acho que se tornou um gestor diferenciado, mas eu também acho que, às vezes, a gente se perde no caminho e, às vezes, saber ouvir as pessoas que realmente são corretas, que realmente são íntegras, que realmente lutam pelo melhor do esporte, faz bem. Faz bem. Então eu prefiro me abster dessa nota, porque não seria justo. E eu respeito a minha história que eu construí com ele, por mais que hoje o momento nosso não seja positivo. Também não vou ser aqui E a hipócrita. mulher Lostor? Patrício Lustô, Lustô é filho de Juan Carlos Lustô. O célebre argentino do Sim, apito? exato. O Lostô, Filho dele. não, o Lostô pai, pra mim, nota 10. Nota 10. O concurso foi meu professor, sou fã do Lostô pai. O Lostô filho, adoro o Lostô, acho o Lostô um ser humano incrível, mas como gestor, ele está num processo iniciante, ele está aprendendo ainda. Então seria muito injusto eu aqui dar uma nota para um profissional que está começando uma nova função. Eu acho que ele ainda precisa de tempo. Ele está há pouco tempo na gestão, né? Ele assumiu em outubro de 22, né? Outubro não, dezembro de 22. Só deu uma entrevista até agora na Rádio Bandeirantes. Só uma entrevista. Em dezembro de Ele é 22. Então ele tá no processo de aprendizado. Ele tem um bom time, a federação tem um bom time de profissionais que com certeza estão o ajudando. Então não vou dar nota agora porque seria injusto dar nota para quem está começando. Porque quando você está começando, você ainda não está consolidado. Mas eu quero que você dê uma nota para alguém que começou há muito tempo. O sujeito mais educado que eu conheci na minha vida. Realmente estudou na Sorbonne. É um exemplo de brasileiro da República Federativa do Brasil. Fala 8 idiomas. A nota de 0 a 10 para o educadíssimo e querido amigo Oscar Roberto Godoy. Imaginei. Godoy é 10, eu vou 10 disparado. Agora sim, ele não é bilíngue, ele não é tão educado. Nunca fala palavrão. Nunca fala palavrão, 1 por segundo. Mas eu adoro porque assim... Eu acho- também gosto dele do mesmo jeito. Nunca eu acho brigou que com eu nenhum acho que jogador. Eu acho que o Godoy tem uma coisa que eu admiro demais, acho que falta para alguns de nós, e que eu talvez me espelhe, talvez eu tenha até em excesso, e a Michele me auxilia aí. É corajoso, autêntico. E ele era ele. E sabe apitar. E sabe apitar. Eu acho que hoje a geração precisa ter coragem de ser você. E quando eu digo ser coragem, não é só dentro do campo de jogo, não. É ser coragem também de chegar pro seu gestor e falar assim, olha, talvez isso que você está me orientando não é o melhor caminho. Será que a gente pode discutir juntos uma nova rota? Porque todo mundo cresce, gente. A gente cresce junto. Então ter essa coragem de ser o que você é e de saber se colocar sem ser ofensivo, mas se colocar em grandes debates, só agrega valor. Não tenha medo de se colocar diante do seu líder ou diante do seu chefe. Talvez ele esteja precisando desse seu olhar para mudar a rota. Não fale amém para tudo. Nós já vivemos numa era que não dá mais para ser permissivo. Não dá mais para se submeter a questões que antes a gente se submetia. Eu acho que hoje, cada vez mais, os relacionamentos e o diálogo promovem transformações. Ana, para você Só um chegar minuto. na FIFA... Só por causa do Godoy, só Godoy. para terminar. O Godoy, e a gente jantava muito juntos e tal, ele com as histórias dele, porque tem muita história para contar. muito. E infelizmente eu não lembro o jogo que foi, que jogador. Ele fez uma marcação de falta ou de pênalti, e os caras estavam resolvendo ali quem ia bater. Quando escolheram um, ele falou, você não vai bater não, porque você tem um pé torto, você não tá jogando é nada. Aí trocaram o cobrador. Não é verdade isso? Eu já vi ele cantando. Eu já Um monte vi. de jogador fala sobre isso. Eu já vi ele Verdade, ele é Ele danado. trocava cobrador. Eu já vi ele contando essa história. Ana, quem é o melhor árbitro do Brasil hoje? Sem dúvida, disparado, Rafael Claus, né? Eu acho que ele fez Bom, é. Ele fez por merecer esse título. Acho que o Rafael, nos últimos anos, cresceu muito, inclusive nessa capacidade do relacionamento, do diálogo. Então, disparado hoje, ano-luz à frente, é o Rafael Claus. E eu colocaria aí o Braulio Machado e a Edna entre os 3 melhores
do país, e acho que a gente não pode colocar que ela está ainda no patamar acima, porque não dão jogos para que ela consiga concluir. Quero saber se você entende. Com o Braulio Machado, tá louco, né? Mas é um menino bom, querida, o menino tá crescendo. quero ver se você realmente conhece a história do apito. Lá vem. Quem foi Anacleto Pietrobon? Ô, meu Deus, isso é lá pelos anos Ele me 30. matou agora, gente, eu nem vou arriscar. Nos anos 60, árbitro. Mas você sabe o não era nome nem mais projeto, bonito que não tem. era nem projeto. Pietrobon. Mas você citou 3 assim, mas é sempre bom lembrar que o Mauro Betting falou pra gente que o Milton acha que o Daronco é o árbitro mais bonito que já teve na sabia face da disso? Terra. Eu não falei isso, não. Mauro Betting mandou Falou aqui pra duas mim vezes. agora. Mauro Betti, Mauro falou Betti duas mandou. vezes. Vou te Daronco é o mais processar bonito. com o Dr. Sergei Kobrarbex. Não, o Daronco é realmente um árbitro muito, muito bonito, né? Eu lembro que no início Não, mas da com aquele físico a gente dele. chamava ele de Spardman, né? Porque ele era todo musculoso, agora ele tá muito grande, ele cresceu muito. Mas com esse físico sabe, E gente boa de demais, pugilista, Daronco. Gente boa demais. ajuda o jogador, respeita mais um sujeito Então, eu acho que, troncudo Milton, como ele. depende muito do que você quer. Então, no caso do Daronco, a gente discute muito isso na arbitragem moderna. Ele tem um físico que é Um gladiador. que é oponente, né? Se fala por si só, a presença dele é impositiva. Mas para um padrão internacional FIFA que quer ir para uma Copa do Mundo, o Klaus é o padrão. É o árbitro mais longínquo, mais fino, que a FIFA entende que hoje a gente não fala só do árbitro moderno, a gente fala da elegância do árbitro moderno. E quando a gente fala elegância, é na forma de se colocar, na forma de falar, de movimentar, da linguagem corporal que você utiliza. Então essa elegância hoje, eu entendo que o Klaus é muito mais completo. Agora, Daronco é um tipão, é bonitão, não dá pra dizer que não, a mulherada gosta, eu sou suspeita. E eu concordo com o Mauro. Não, o Mauro falou que foi o Milton que falou pra ele. Esse Mauro Betti o Milton que falou. esse Mauro Betti não sabe nada. Ô, Ana, E usa peruca. Quem usa peruca tem que ser expulso do país. ô, Ana Paula, para chegar na FIFA, é só talento ou é mais política? Eu gostaria de falar pra você que chegar na FIFA é só talento. E é nisso que eu acredito. Eu, Ana Paula, acredito nisso. Mas chegar à FIFA não basta ser talento. Então você, árbitro que está me ouvindo, faça por merecer dentro do campo de jogo, seja sério, seja íntegro, trabalhe, mas também conquiste, né, pares, porque também é um ato político, a indicação. Diferente de um atleta de velocidade, que ele alcança, né, uma competição olímpica por mérito único e exclusivo dele. A gente pode achar ele insuportável, mas se ele foi lá, alcançou o índice, bateu o objetivo dele, vai ter que suportá-lo nos Jogos Olímpicos. O árbitro, ele pode ser sensacional, extraordinário, um grande árbitro, mas se não quiserem ele na FIFA, ele não será FIFA. Aquele Eu acho que baixinho esse é um patamar que a gente, esse é um ponto que nós precisamos repensar na nossa Joana, estrutura arbitral. esse menino aí, como é que chama mesmo? Alexandre Pretzel. Ele sempre defendeu um árbitro baixinho lá de Porto Alegre, Não. que Quem? era o melhor de todos Agomar os tempos. Martins. Agomar Martins. Eu nem trabalhava nessa época. Quantas vezes o Agomar Martins saiu com a polícia protegendo? Várias, inclusive não deu, correu atrás de um pênalti que ele deu a favor do Inter contra o Grêmio, tomou um peitaço do zagueiro Oberdan e marcou fora da área. Oberdan, Nazareno, Vilaim. Exatamente, Tá mas vendo? Você isso- tem que aprender Isso que a comigo. Ana Paula acabou de dizer serve para o Wilton Pereira Sampaio. Péssimo, mas está na FIFA 2 Copas do Mundo. Né? Não, gente, assim, É verdade eu que tô o com a lei aqui, o Ale vai me permitir, já que é uma mesa de debate, discordo. O Wilton Sampaio não é péssimo. Pelo contrário, é um grande árbitro, mereceu ir para os mundiais em que ele foi. Agora, assim como um jogador, a gente fala Se ferrou, muito de... Gaúcho. Não, a A gente, opinião fala muito dela, de, não tem a gente problema. fala muito de atacantes. Eu poderia citar aqui alguns atacantes que viveram momentos ímpares depois de baixa e agora tá voltando. Árbitro de futebol, igual o Klaus agora, tá vivendo o melhor momento da carreira dele. Pode ser que o ano que vem ele não vive esse mesmo momento. E eu tô falando que ele é o número 1 e o ano que vem ele não pode ser. Pode ser um outro profissional. E o mesmo aconteceu com o Wilton. Então o Wilton sim é um grande árbitro, é uma referência, viveu momentos ímpares da carreira, que lamentavelmente agora também está vivendo um momento de baixa, que todos nós vivemos. Então assim, o Wilton, se você tem meu respeito, a minha admiração, e continua trabalhando. Perfeito, tua opinião tá perfeita. aqui é democrático. Tranquilo. Com todo respeito. Claro, Não, mas aqui é Melhor entrevista da qual participei. Olha, aqui é democracia. grande entrevista, só que ele não deixou o Inter ser campeão em 2020. Anulou é um gol gauchismo. legítimo do Inter, isso é inesquecível. Eu estava lá. Wilton Pereira Sampaio, o Flamengo foi campeão
Ele não deixou o Inter ser campeão. O Flamengo nunca foi ajudado pelo apito, e nem o Corinthians. Essa não. Não, eu vou fazer duas perguntas aqui. Vou me matar os dois. Duas feras, olha. Não, mas a gente coloca o convidado no meio. Só uma pra coisinha eles se matarem, rápida. Mário Moraes, o Leão, que eu tanto Leão, ouvi. queridíssimo Leão. Eu nunca vi de perto, mas eu ouvia muito lá em Muzambinho. Mário Moraes, da Rádio TV Tupi, e Geraldo Bretas, o maior venenoso, na opinião. Ele era caricato, espetacular. Mas eles falavam, os dois, metiam um pau em todo mundo, mas os dois se decidiram unanimemente ali com mais 2, 3, Cícero Mota e tal, que o melhor apitador, o maior árbitro de futebol que tivemos até o final dos anos 70, metade dos anos 70, foi Romualdo Arpe Filho. Concordo, e eu tive a honra de pegar na mão do Ganso, famoso Ganso, fora da curva. Eu acho que nós temos na história do Brasil Magrelinho, né? grandes árbitros, né? Romualdo Arpe Filho, Arnaldo César Coelho que fizeram, José Roberto White, foi um grande... Carlos Simon, eu acho que apitou muito. Grande árbitro. Carlos Eugênio Simon, nota 9,5. Três Copas do Mundo, Copas um grande seguidas. árbitro. Bosquilha, né? Um árbitro que tinha a parte técnica e a parte política apurada. Bosquilha também foi bom. Bosquilha, do Cid Vanderlei Bosquilha. Do Cid Vanderlei Mosquila. Ninguém do brincava com Marcílio, Eu tive a aula de ter aula, eu tive a aula com ele, com o Zé Aparecido. Zé Aparecido de Oliveira. Eu fui aluna Eu gostava tanto do Zé Cid, Aparecido, ele foi sacaneado. Foi injustiçado também o Zé. Já E faleceu. o Neto judiou, né? Aquela cusparada. Mas ele se arrepende até hoje, né? Neto, depois até se hoje ele fala redimiu. disso. Neto é boa Mas, assim, gente, ele é meio louco, mas maravilhoso. Mas até hoje ele fala da vergonha, que a maior vergonha que ele tem na vida foi isso. Mas assim, o Zé também fora da curva. Temos um histórico de grandes árbitros aí. Mas Romualdo Arpe Filho era unanimidade. Fora cara. da curva. Então, E pequenininho, viu? Parece que o apelido dele era A Mosquito. gente fala que pequenininho, o Wilton E Sampaio, magrinho, ele e era magrinho. magrinho, pequenininho. Eu tentei cara. entrevistá-lo, sério, umas 20 vezes. Não Não conseguiu dava nenhuma. entrevista, não dava entrevista. Se recusava da entrevista. Faleceu, né? Faleceu Faleceu, na faz falecido tempo. ele, o Zé Aparecido, já se despediram. Mas o nome mais bonito de apitador é Anacleto Pietro Bom. Te lembra do Outen Aires de Abreu? Pô, lógico. Pô, O filho dele é presidente do Conselho Deliberativo de São Presidente do Paulo. Conselho Deliberativo Ontem Aires de Abreu, outra lenda. Ana, a gente tem aqui 3 perguntinhas pra fazer do Vai lá. programa. Vamos lá. Futebol é sua vida? É minha vida. Toda vez que eu me afasto, é um luto que eu vivo. É a minha também. Sério, toda vez A que eu me nossa. afasto. Toda vez que eu me afasto, Viu? é um O luto. futebol, Deus e Pelé me tiraram do buraco. Eu tenho profissão graças a eles. Amém. Amém. Porque o Pelé me deu alegrias e uma carreira. E Extraordinário. uma profissão. Extraordinário. Qual a sua maior aposta? Minha maior aposta. Minha maior aposta. É que a mulher merece mais espaço no apito. Não, eu vou falar porque a gente está precisando muito da espiritualidade, Milton, e você trouxe um ponto agora que é importante, a gente precisa cultivar mais o nosso lado espiritual. Então a minha maior aposta é sempre a você que está me ouvindo, procure o seu Deus, tenha fé, porque você tendo fé, acreditando mesmo nos momentos mais difíceis, que você vai achar que não vai superar, você conseguirá dar a volta por cima, porque Deus é maior e está em tudo. Eu sou muito temente a Deus e agradeço a isso. A minha aposta é nele. Só aplausos pra ela. Agora a gente vai a última que é pra acabar o programa, mas antes a gente faz uma brincadeira por causa da Elizabeth. Então lembrando aqui, a Elizabeth, você que tem mais de 18 anos, jogue com responsabilidade. A Elizabeth é uma das Tive melhores uma grande casas. amiga lá de Muzambinho chamada Elizabeth Machado. E a Um Elizabeth, abraço pra ela. a Elizabeth é uma das melhores casas, já está regulamentada. E aí a gente faz uma brincadeira, hoje a gente está gravando o programa dia 23 de novembro, é sempre bom lembrar. Esse programa vai pro ar no dia 10, então a gente tem aí, o Campeonato Brasileiro já vai ter acabado. Então eu peguei alguns jogos aqui da Liga dos Campeões, que é hoje dia 10 e dia Desculpa, 11. é bom sempre lembrar. Vai entrar no dia 10, mas depois fica de eterno. Fica de Porque essa aula sua precisa ser repetida à exaustão e nunca vai sair do ar. Não, eu vou te falar que vai ser difícil fazer o corte, porque praticamente o programa inteiro é corte. Que tá, não, Ela foi analisou sério, tudo. não. Não, Felipe. Bem, Olha, parabéns, Ana Paula. E aí vamos... Viu, Gaúcho, se eu tivesse idade por causa dessa entrevista dela, eu ia tentar ser árbitro. Eu já te ouvi muito, a gente não tinha tido a chance ainda de estar junto. Primeira vez né? que eu vejo, que eu participo de uma vez. entrevista contigo. É a melhor entrevista sobre apito que eu ouvi na vida. É aqui, tá Eu assim. também, cara. Olha, tô... Todo mundo aqui, né? O Pretzel fala que chegou ouvindo, via o terceiro tempo e hoje trabalha junto. Impressionante. Eu cresci ouvindo os dois. Não, eu ouvia muito ele, né, assim, mas
Pessoalmente, Não, eu a nunca gente tive foi. tido O Marlon Brando é um charme de. Debochar de mim, cara. Não, mas eu tenho uma relação muito grande com o Sul, você sabe disso, né? E tenho um carinho muito grande pro Rio Grande do É Sul. o povo mais culto Sempre fui muito bem do recebida. país. Pra mim é o povo mais culto, sem dúvida. É o Rio Grande do eu Sul. falei E assim, Sem Santa demagogia, Catarina muito também. respeito mesmo, isso. Santa Catarina é o estado que a gente mais gosta, sabia? Porque nos separa do resto do país. Não fiquem bravos comigo. Sabe? Essa piada eu já conhecia, eu falei, ele vai falar, ele falou. Não fiquem Milton vai bravos. ser cancelado, Santa Prestes vai ser Catarina cancelado, é, eu vou ter que aprontar alguma pra até cancelar o programa. mais linda do que o Rio Grande do só Sul. eu, né? O Rio Grande do Sul nota 9.1. Tá certo. Santa Catarina 9.4. Sensacional. Vamos lá, vamos nos palpites. Então a gente vai começar com o jogo Shakhtar Donetsk e Bayern de Munique. Bayern de Munique. Quanto? Tem que dar o resultado. 3-1. Bayern. Acho que vai ser 2x0 pro Bayern. 2-0. 0-0. Hoje ele tá no 0x0 Eu tô e só no 0-0. cravou. Eu assisti o tape desse jogo, foi 0-0. Mas isso aqui a gente já subiu um corte do seu tape que você assistiu o jogo do Bragantino falando que os gols estavam e o jogo foi a semana passada, você tava achando que era daquela. Essa foi esse engraçada. Erro da produção. É, foi verdade. Foi engraçado. Não, com Ô, certeza. Milton, de onde é que é o Shakhtar? É de Donetsk. É de Donetsk. Agora tu saiu bem agora. Foi ligeiro Foi bem, agora. foi rápido, foi Onde rápido. é que fica o país mesmo? Ucrânia. Finlândia. Hã? Ucrânia, né? Coitada da Ucrânia, aquele maluco da Rússia lá, quer simplesmente destruir a coitada da Ucrânia. Os caras estão disparando míssil teleguiado. Não, mas é uma vergonha. Esse maluco lá da Rússia. Vamos lá. Red Bull Salzburg e PSG. Acho que o PSG ganha de 2x0. Gol do Beraldo, que fez um gol maravilhoso. 1-1. Pra você, princesa. 1-0. Precisa nem ter. 0-0. Esse é jogão, hein? Bayer Leverkusen versus Inter de Milão, Jogão. Jogo bom. do nosso Vai, querido pode falar. Nossa. Zé Elias, que esteve aqui. Jogou nos dois. Jogou nos dois, é verdade, ele jogou nos dois. 2-1 Milan. Inter, tu quer dizer. Inter. 2x1 Inter, Pra mim vai ser 2-1 Bayern. Bayern? Bayern Leverkusen. 2x0 Bayer. Sério? Esse jogo não precisa Tá nem melhor ter. o elenco? Tá bem, o atual campeão alemão, né? Esse jogo não precisa nem ter. É 0-0. 0-0. Outro jogo. Agora são 3 jogaços, né? 2, na verdade. Um já foi o Bayern. Borussia Dortmund e Barcelona. Jogão, hein? Barcelona 2x0, que o Barcelona tá jogando muito bem. 3-2 Barcelona, porque dá espaço também, né? 3-2 Barcelona. Eu acho que vai ser 2-1. Barça. Eu conheço todos os jogadores, fiz a conclusão. E 0-0. E esse, eu acho que o principal jogo aqui. Juventus de Turim versus Manchester City. opa, Opa, Manchester. eu sou a favor do Manchester sempre. 3-1 Manchester. E pra você? Ah, eu acho que vai ser goleada também, né? É. O técnico é o Thiago Mota, o técnico da Juventus, brasileiro. né? Brasileiro. Eu acho que 4-1. Olha, analisando friamente, pesquisei 0-0. A criança. Eu acho que Manchester City 3x0. E escuta, vamos ver se você conhece alguma coisa de futebol. O Corso foi ponta esquerda de quem? Ah, essa foi boa. Comercial de Ribeirão Preto. Não, da Inter de Milão. Boa, boa. Corso. Corria Pessoal, mais que notícia ruim. Lembrando que a gente tá em dezembro, é o mês de aniversário da Elizabeth. E aí, pra vocês entrarem no site, vai ter todo dia no site e também no Instagram. A melhor entrevista que já fizemos. Com certeza. elisa.bet.oficial também vocês vão ver lá. Todos os dias vão ter prêmios, vão ter várias coisas interessantes aí pra vocês. E Ana, infelizmente, pra encerrar, qual que é a história bombástica? Eu queria ficar aqui mais umas 3 horas, mas infelizmente... Não, eu vou contar uma história pra gente quebrar aqui, sair da questão tão séria, né? Vocês vão lembrar que na minha época, a gente tinha, que agora voltou, aqueles uniformes monocromáticos, né? O uniforme todo preto, todo amarelo, que chamava a gente de banana de pijama, lembra? O azul. Os Minions agora. Ela é sensacional, os viu, Minions, Gaúcho? Os Minions agora. Então, e aí, na antiga Vila Belmiro, que não tinha reforma ainda, que os torcedores ficavam embaixo de você, você ficava aqui, quem lembra dessa época, e o torcedor ficava embaixo, você correndo ali na Eu via assistência isso nos 1. tapes da TV. E eu ganhei na época, gente, eu até escrevi um texto sobre isso, tinha uma coleção de lingerie, de algodão, com desenhos de futebol. Então, tipo, uma bolinha no bumbum, um gol e uma bolinha entrando em velocidade, cartão vermelho, tal, Milton. E eu usei, era um presente, usei esse conjunto, e aí por isso que virou a tradição eu usar só lingerie preta, vocês vão entender por quê. Aí coloquei. E o jogo, eu não lembro se era um clássico o jogo, mas o jogo não estava bem, não tinha gol, não tinha nada, Milton.
E os torcedores? Nossa! E choveu, uniforme amarelo, choveu, ficou transparente. A roupa ficou transparente. E você correndo na lateral, e o pessoal, que golaço! A bola entrando! E eu falava assim, gente, que gol! Aonde? Bola na trave? E você pensando ali, correndo, torcedor gritando. Aí, moral da história pra encurtar, chego no vestiário, viro de costa, era lingerie, com a bola entrando no gol. E a galera me pentelhou o jogo inteiro. Eu não vou falar pra vocês o que eles falaram a mim, vocês podem imaginar. Tá. E aí, depois disso, eu resolvi, como tradição, e até hoje, mesmo hoje, em finais como comentarista ou como gestora, sempre lingerie preta para não correr risco. Se chover, tá tudo em ordem. Escuta, para terminar. Não corre risco, mas foi hilário. Vocês não têm noção do que terminar, eu sei que você contou quantas vezes chamaram você de gostosa. Essa foi pra fechar e boa, Milton. Foi pra fechar. Essa foi pra fechar e boa, Milton. Não faço ideia. Mas escutava, né? Muito. Eu escutava outras coisas também, mas muito. Milton, aqui pra gente encerrar, vem a pergunta da audiência. Você lembra de um juiz chamado Alberto da Gama Malcher, Malcher? do Rio de Janeiro. Marcante. Nota 8,22. Ó. Pessoal, vamos bater pau aqui, Ana. Pelo amor de Eu que Deus. agradeço a vocês. Uma das melhores entrevistas na qual eu tive a honra de Pessoal, participar. obrigado pela audiência. Você obrigado é por aqui brilhante. Vocês terem assistido. Reza aí pra eu voltar Futebol é pra Minha televisão Vida. que eu levo você. Patrocínio da Elizabeth. Feliz, Elizabeth, maravilhosa. obrigado aí pela parceria que você tá com a gente. Tá vendo aqui a quantidade bacana de conteúdo que a gente tá trazendo. Ana, obrigado. Assim, foi realmente, eu concordo. Conhecê-lo, tá aqui com vocês, viu? Desculpa, Obrigado. desculpa as acomodações modestas e tal, mas a gente...